Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020 e aqui estamos mais uma vez para falarmos de esporte, para falarmos especialmente de futebol e hoje uma semana especial, porque é a semana da estreia do Nacional no Campeonato Mineiro do Módulo 2. No próximo sábado, dia 8, o NAC vai até Nova Serrana encarar o Serranense na primeira rodada da competição, que a gente espera seja muito vitoriosa para a equipe de Muriaé. Hoje a gente vai falar bastante sobre o Nacional, inclusive sobre o amistoso, o jogo treino que aconteceu na última quinta-feira aqui no Soares de Azevedo entre Nacional e o Tombense. O Tombense que veio com um time alternativo, um time reserva, e o placar foi 0-0. A gente vai acompanhar os melhores momentos e também as entrevistas de pós-jogo. Vamos falar também sobre o Tombense no Campeonato Mineiro do Módulo 1. Na última quarta-feira, o Tombense também empatou em 0-0 contra o Boa Esporte. Nós estivemos lá, fizemos aí as imagens, vamos mostrar os melhores momentos e também as entrevistas pós-jogo e repercutir também a rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 1 deste fim de semana. Na quarta-feira passada, o Tombense jogou contra o Boa e ontem, no domingo, o Tombense enfrentou o Atlético Mineiro e acabou ficando no empate em 1-1 em Belo Horizonte, que pode ser considerado, sim, um bom resultado. Enfim, isso e muito mais a partir de agora vamos tratar no Esporte Atividade, que vai falar ainda de Campeonato Carioca. Estamos na expectativa também de receber aqui o nosso comentarista especial, o nosso argentino preferido, o Guilhermo Papuccio, e também estamos na expectativa de receber o vice-presidente do Nacional, José Geraldo Pimentel, que vai bater um papo conosco. Mas como toda semana, vamos começar cumprimentando o nosso comentarista titular, o nosso comentarista oficial, Zacarias Fernandes. Muito boa noite para você, Zaca. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre, por nos assistir. E o meu abraço de abertura hoje, Silvério, vai para diretoria, comissão técnica e jogadores do Nacional. Nacional está, o programa de hoje, ele é o último que antecede a estreia do Nacional no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Por isso, eu particularmente estou desejando, e creio que todos nós temos a mesma intenção, estou desejando ao Nacional toda a sorte do mundo para que ele consiga fazer do seu esforço, que é grandioso, para a disputa desse módulo 2 sem muitos recursos financeiros, o Nacional possa fazer desse seu esforço o trampolim para que ele consiga chegar à elite do futebol das Minas Gerais e assim dar a alegria que todos nós estamos esperando já por uns 3 ou 4 ou 5 anos, que o Nacional vem nessa busca da elite do futebol mineiro. Portanto, fica aqui meus sinceros votos, de que o nosso NAC, o mais bonito da Zona da Mata das Minas Gerais, o tricolor mais lindo da Zona da Mata das Minas Gerais, possa alcançar o seu objetivo, que é conquistar a elite do Campeonato Mineiro. Tá certo, Zacarias Fernandes. Então, como eu disse, hoje vamos falar bastante de Nacional, mas vamos falar no segundo bloco. Primeiro bloco, você já sabe, a gente vai falar um pouquinho de Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro do Módulo 1, dando uma atenção especial, é claro, para o Tombense. Mas antes de começar a falarmos efetivamente de esporte, falarmos de futebol, eu vou liberar aqui para você participar conosco, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Você manda aí seu recado, a sua pergunta, a sua participação no programa, ajudar a gente a construir o programa Esporte Atividade de hoje, e ao final da nossa programação você vai concorrer a prêmios, como você já está acostumado, os nossos já tradicionais parceiros. Nós vamos aí sortear no final do programa de hoje uma ducha geral do Lavador do Saulinho, temos ainda um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré e, para completar, um cachorrão do Português. Portanto, se você quiser participar pelo WhatsApp, o telefone já está aí na sua tela, o DDD é o 32 e o telefone é o 988596261. Para você que queira participar pelo Facebook é ainda mais fácil, O Facebook, na sua live, na sua transmissão aí, você já tem o seu nome, é só mandar um ok, um boa noite, um olá, a gente vai anotar o seu nome e você vai estar concorrendo, então, ao sorteio no final do programa de hoje. Então, relembrando, temos aí uma ducha completa lá do Lavador do Saulinho, um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português para você concorrer conosco. E já está conosco aqui nos nossos estúdios o nosso argentino preferido, Guilhermo Papuccio. Guilhermo Cabreira, tá cheiroso, hein, Zaca? O pessoal de cá não tá conseguindo, tá veio cheiroso, tomou um banho. Hoje não é dia de banho não, hein, Papuccio? Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Silveira. Desculpa aí a tardança, só que... Nada. Estava em casa solo, minha esposa viajou, então aí aproveitei de dar comida a minha cachorra, preparar a casa toda. Tá certo. Assim que desculpa aí a demora, mas... Imagina. Estamos todos juntos aí.
Beleza, o Papucci vai falar com a gente sobre outros assuntos também do Campeonato Argentino, trazendo as atualizações dele e além, claro, né, do seu ponto de vista sobre o futebol brasileiro. Estará conosco até o final do programa de hoje, né? Repetindo, a gente está na expectativa também de receber o vice-presidente do Nacional, José Geraldo Pimentel. A gente sabe que tem muitos afazeres, né? Mas se desse, ele ficou ainda dependendo, né? Se tiver aí uma brecha para vir aqui para participar conosco. Independente da participação dele ou não, a gente vai falar muito sobre o NAC nessa semana de estreia no módulo 2, mas antes disso vamos começar falando de Campeonato Carioca. Zacarias Fernandes, a Taça Guanabara já vai se encaminhando para o seu final da fase de classificação e já tem um grande fora. O Vasco da Gama perdeu para o Botafogo. O Vasco optou por usar uma escalação alternativa. Muitos garotos ontem no estádio de Newton Santos. O Botafogo no finalzinho fez 1-0 e o Vasco está eliminado da Taça Guanabara. É claro, ainda tem Taça Rio, o Campeonato Carioca continua para o Vasco, mas da Taça Guanabara apenas uma partida para cumprir tabela e depois repensar algumas coisas. Zaca, sua avaliação da vitória do Botafogo 1-0. Olha, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar esse Botafogo 1 e Vasco da Gama 0, quando o Vasco usou naquela oportunidade a maioria dos seus jogadores da equipe sub-20, sub-22, por aí, e o Vasco apresentou um bom futebol com a sua molecada e, sinceramente, não merecia ter perdido. Mas o futebol, ele tem detalhes que certamente decide uma partida para um lado ou para o outro. E o que nós tivemos a oportunidade de ver foi os garotos do Vasco jogando um bom futebol, os garotos do Botafogo que foram incluídos no time também jogando um bom futebol. E no resumo de tudo, o Botafogo venceu porque foi mais feliz em um determinado lance no final da partida, já na casa dos 49, na oportunidade, no momento praticamente de acabar o jogo. O Vasco teve 2 bolas chutadas na trave, que acabou não entrando. Se fizesse também uma dessas 2 bolas que não entraram, se tivesse a felicidade de ter feito resumido em gol, certamente o Vasco teria vencido, porque era jogo para o placar de 1-0. Mas, curiosamente, quando o Vasco estava melhor no jogo, que tomava conta das ações a partir da casa dos 30 minutos do segundo tempo, o Botafogo foi quem achou o gol. Ou seja, dentro do contexto do jogo, o Botafogo era, na realidade, quem tinha a melhor sorte e apresentou essa melhor sorte em um gol quase feito por acaso, porque raramente aquela bola bate no jogador que está acompanhando e vai para dentro do gol. Normalmente vai para fora, vai na mão do goleiro, mas o Botafogo teve a felicidade. E na pontuação, o Botafogo tem ainda esperanças de classificação, mas não depende só de si. Ele vai depender do Boa Vista, que vai jogar, do Flamengo também, que tem um compromisso hoje à noite. E, com certeza, assim como o Vasco saiu prematuramente no domingo, o Botafogo pode sair, talvez não prematuramente, mas deixar também essa Taça Guanabara, que, curiosamente, deverá ficar com 3 pequenos na disputa, né? Pode ser. 3 eu acho que talvez seja exagerado, né? Se você considerar que o Flamengo... O Fluminense já está classificado. O Fluminense está, não matematicamente, mas está bem encaminhada a classificação. O Flamengo volta, né, nessas 2 últimas partidas a utilizar o time principal. Então, espera-se, nessa ideia lógica, que o Flamengo vença as 2 próximas rodadas e que ele consiga, então, fazer essa classificação também. O Vasco está eliminado, pelo menos então um time considerado pequeno está garantido na próxima fase, e o Botafogo vai ficar naquela dependência. Se o Flamengo ganhar hoje, que é a lógica, ganhar do Resende, aí vai para a última rodada o Botafogo tendo que ganhar o clássico contra o Fluminense e ainda torcer para que o Boa Vista não vença a sua partida contra o Volta Redonda, Zaca. E o curioso disso tudo, né, é que fica então uma interrogação que certamente seria a resposta para que são os pequenos que estão bem preparados para a disputa da competição ou são os grandes que estão de novo no mesmo erro de sempre? Fazem seus times, mas na realidade não corresponde na prática porque falta qualidade para esse ou para aquele. Tá certo. Antes de falar de Resende e Flamengo, né, jogo que acontece nesta segunda-feira, falar do jogo de sábado, Zacarias. O Fluminense poupou alguns jogadores pensando na Copa Sul-Americana e acabou surpreendido pelo Boa Vista. Vitória de 1-0 da equipe de Bacaxá, que deu aí um grande passo para confirmar a classificação para a próxima fase. Olha, e você disse bem, o Fluminense foi surpreendido, porque o mais pessimista dos tricolores
certamente não acreditava que o Boa Vista pudesse fazer um resultado de vitória diante do Fluminense. No resumo do jogo, se conseguisse um empate, já estava de bom tamanho. Mas o Boa Vista surpreendeu, faz uma campanha muito boa dentro da competição, sendo o líder do seu grupo, e isso certamente, né, é gratificante para o pessoal do Boa Vista, que costuma apostar naqueles jogadores com passagem pelos grandes, que às vezes não deram muito certo, ou quem sabe estão chegando à final de carreira, e o Boa Vista apostando assim, ele vem fazendo bons campeonatos, como você mesmo disse, na Radioatividade AM, né, na 870 da Radioatividade, como você mesmo disse, o Boa Vista sempre faz esse tipo de aposta e costuma fazer boas competições. Tá certo, deixa eu mandar um abraço aqui pro Vitor Galvão, né, tá desejando boa noite pra gente, tá falando que esse ano o NAC vai, tamo junto, a torcida de todos nós, tá, Vitor? E ele tá falando, olha o Zacarias secando o seu Botafogo, na verdade o nosso Botafogo, né? Vitor, mas é uma realidade, Vitor. O Botafogo tem alguns valores dentro do seu elenco deste ano que já começam a despontar. O Marcelo Benevenuto, por exemplo, fez um bom jogo diante do Vasco. O Bruno Nazário é um meia extremamente inteligente, é um jogador que vai ter um crescimento bom no Botafogo, mas em compensação também tem uns 3 ou 4 que eu vou me poupar de citar os nomes, porque vai ser repetitivo, que não rendem tudo que sabe. São jogadores de futebol profissional que tem base, mas não conseguem jogar um futebol de boa qualidade, o que eu acho um absurdo para um cara que está lá. O profissional, por exemplo, de obra, que bate o martelo todo dia, ele tem a obrigação de acertar mais vezes no prego do que errar. Agora os caras jogam bola o ano inteiro, desde a base, desde do mirim, do fraldinha. Quando chega na hora de fazer um cruzamento, não acerta o companheiro. Tá certo, mandar um abraço também pro Thiago Vardiero, né? Ele que é torcedor do Corinthians. Ele tá falando, muda o assunto pro Paulistão, que lá é campeonato de verdade e que todo mundo entende a regra. A regra lá é menos confusa do que o Campeonato Carioca, apesar de que esses confrontos entre grupos e essa desproporcionalidade de pontuação entre os grupos, ela é meio complicada também, né, Thiago? Mas não dá para negar que o Campeonato Paulista é disparado o campeonato de maior nível técnico, né? Não à toa, vários jogadores da Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, vão jogar no Campeonato Paulista, e muitos até de Série A também, nas equipes pequenas que eu estou falando, né? Nas equipes sem ser os 4 grandes lá de São Paulo. E o Thiago está perguntando, está falando sobre o FIFA, esse ano, vamos ver, acho que está mais difícil. Ano passado, acho que era mais fácil, mas vamos tentar, não vamos desistir não. Para delírio do Fábio Braga, que não está aqui conosco, né? O nosso companheiro Fábio Braga, que está viajando, toda vez que fala do videogame, ele fica louco comigo e com o Thiago. E o Vitor, né, tá falando que para entregar o Campeonato Paulista pro Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Para ser justo, que tá com investimento alto, inclusive acertou a contratação do Cleiton, né, goleiro do Atlético Mineiro, já tinha levado o Arthur, atacante, é um investimento alto do Bragantino, né, nessa parceria com a Red Bull, parcerias essas, ou a Red Bull que já tem clubes aí na Alemanha, na Áustria, e agora chegando pesado no futebol brasileiro. Já tinha, na verdade, o seu time, mas não estava dando muito prosseguimento, acabou pegando um atalho e comprando o Bragantino, um time tão tradicional lá no interior de São Paulo. Mas seguindo ainda sobre o Campeonato Carioca, Zaca, a vitória do Boa Vista sobre o Fluminense que pensa na Sul-Americana, Zaca. Amanhã, terça-feira, o Fluminense estreia contra União La Calera. O Fluminense entrou aí com alguns jogadores reservas, poupando alguns titulares, inclusive quem foi poupado foi o Nenê, que é o principal nome do Fluminense nesse início de temporada, Zacarias. A Sul-Americana para o Fluminense, ela pode ser uma faca de 2 gumes, porque se não fizer uma boa estreia, automaticamente não conduz bem a sequência da competição. Vamos esperar a estreia do Fluminense para que a gente possa ver como vai comportar o Fluminense dentro da competição. Não pode se comparar uma Sul-Americana com uma Taça Guanabara, onde o Fluminense pega times considerados pequenos e, de certa forma, mais fácil de ser batidos, e a Sul-Americana já é uma outra competição, uma competição de um nível bem acima do campeonato de futebol do Rio de Janeiro, e automaticamente todos os cuidados serão poucos para não ser surpreendido dentro dessa disputa. Tá certo, o Fluminense que joga a primeira partida no Rio de Janeiro e depois faz a volta lá no Chile. A Sul-Americana, né, Papucci, que permite aí alguns times... A Libertadores geralmente são times mais tradicionais. De vez em quando tem uma surpresa ou outra, mas são times mais tradicionais. União La Calera, por exemplo, você já tinha escutado falar, Papu? Não, nunca. La verdad que nunca escutei falar, não. Como Once Caldas, tampouco.
Mas o nosso Caldo já foi até campeão. Né? Foi campeão da Copa Libertadores, por isso te digo, são surpresas. Então, uma pergunta, Saca. Estos times que estão jogando agora no campeonato Carioca ¿son mixtos? ¿Son de la Serie A? ¿Son todos ya experiencia o están oleando así jugadores, meninos que ya van a empezar a jugar a la Serie A? ¿Cómo es eso, ¿O ya es un time ya montado para jugar digamos assim, na Série A? Na verdade, no início de uma competição, não se tem possibilidade de fazer um time já montado e garantir que esse time vai render tudo que sabe. Vai haver troca de peças, vai haver a intenção de um conjunto mais qualificado para a disputa dos jogos, mas todo começo de temporada é assim. E como estamos no começo de temporada, o Fluminense deve ter os seus cuidados na Sul-Americana, porque a Sul-Americana, como eu disse e repito, é uma outra disputa e certamente uma disputa muito mais difícil. Não, é mais competitiva. Mais competitiva, já entra mais países, mais outro time, mais categoria, é outra coisa. A Sul-Americana é... E tem também você tem viagens, né? Um jogo de mata-mata. Então, assim, você tem alguns componentes que são mais atrativos, né? E ganhando a Sul-Americana, você entra na Copa Libertadores, não é? Libertadores, Recopa Sul-Americana, a antiga Copa Suruga lá no Japão. E a Recopa, não é? Também? Fora o valor, o valor financeiro. Entra também na Recopa, não é? Na Sul-Americana. Então, é campeonato mais competitivo. Não, com certeza. Inclusive, né, se você... Tanto é assim que o Fluminense e o Vasco, que são as equipes cariocas que estão na Copa Sul-Americana, eles optaram, neste fim de semana de rodada da Taça Guanabara, em poupar. O Vasco poupou o time inteiro, né? Colocou o time todo reserva, não praticamente, o time todo reserva no jogo contra o Botafogo, pensando no jogo de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, jogo que acontece primeiro aqui no Rio de Janeiro. E o Fluminense não poupou todo mundo, mas poupou algumas peças importantes. Então já dá o tom de que eles estão já pensando nessa situação. Quem também está nessa situação, Zacarias, que poupou alguns jogadores no fim de semana foi o Botafogo. O Botafogo que venceu o Vasco por 1-0, o Vasco era todo reserva, o Botafogo estava aí sem 3 jogadores, estava sem o Carly na zaga, o Cícero no meio campo e sem o Pedro Raul no ataque, pensando na quarta-feira contra o Caxias, pela Copa do Brasil, primeira fase, Copa do Brasil e Botafogo. Não é, Zacarias, uma combinação muito boa. Botafogo nunca ganhou o título, tem eliminações aí precoces e traumáticas na competição. Expectativa para o Caxias, que vem bem no Campeonato Gaúcho quarta-feira, Zaca. Pois isso aí com certeza é um perigo para a equipe do Botafogo. Porque o Caxias, já na estreia do Campeonato Gaúcho, foi lá no Rio Grande do Sul e surpreendeu o Grêmio. Venceu o Grêmio em casa. Significa que está, né, com o seu conjunto, se não totalmente, mas pelo menos parcialmente, muito bem arrumado. E o Botafogo terá que jogar com inteligência, porque a vantagem que eu vejo para o Botafogo neste confronto diante do Caxias é que o Botafogo joga por empate. Isso, de certa forma, ajuda bastante. Se souber jogar com inteligência para poder buscar fazer esse resultado, sai de lá classificado. Agora, se jogar aberto, buscando uma vitória diante de um adversário que joga em casa, eu não tenho dúvida que poderá ser surpreendido e deixar a Copa do Brasil mais uma vez precocemente, como fez em outras oportunidades. Tá certo, lembrando, o torcedor do Botafogo, ano passado a eliminação não foi tão traumática assim, Zaca, foi pro Bahia, vamos lá, que né, time de Série A, tudo bem. Mas em 2018, o Botafogo perdeu para a Aparecidense na primeira fase. O ano passado foi pro Bahia na terceira fase. É uma eliminação, claro, né, que né, ela é precipitada, o torcedor queria que fosse mais adiante, mas ainda dentro da normalidade. Mas há 2 anos atrás, quando perdeu para o Aparecidense, é o temor de todo torcedor alvinegro, porque a Copa do Brasil, além de, claro, né, o componente de competição, de passar de fases, você tem o valor muito alto, né, que não é exatamente premiação, mas é o direito de televisão que está cada vez maior, né, na Copa do Brasil e que te premia nessa situação. Para um time tão estrangulado financeiramente como o Botafogo, não dá para você imaginar ou não dá para você sugerir de sair numa primeira fase, né, Zac? É verdade. Mas com o Botafogo, às vezes, acontece, não pelo fato em si de dizer assim, o Botafogo é um time azarado na disputa dessa competição, não consegue alcançar voos mais altos dentro da mesma. Mas porque o Botafogo, na realidade, não tem um time qualificado
para ir muito longe dentro da Copa do Brasil. Tá certo, a gente acabou falando de Campeonato Carioca, passando para a Sul-Americana e também Copa do Brasil, mas a gente volta então para o Campeonato Carioca para atualizar então a classificação, né? Faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara, ou da fase de classificação da Taça Guanabara. Os resultados foram os seguintes: Madureira 0, Bangu 0, Fluminense 0, Boa Vista 1, Vasco 1, Botafogo 1, perdão, Vasco 0. Agora um pouquinho, hoje à tarde, né? Acabou agora há pouco, Macaé 1, Cabo Friense 0. E tá no finalzinho, Zacarias, lá em Volta Redonda 2, Portuguesa 0. E às 8 horas da noite, daqui a pouco, portanto, Resende e Flamengo jogam no Maracanã. Classificação atualizada, com os placares, inclusive, que tem bola rolando. O Boa Vista lidera o Grupo A com 10 pontos, o Botafogo é o segundo colocado com 9, o Flamengo é o terceiro com 7 e a Portuguesa a quarta colocada com 6. Cabo Friense tem 3 e Bangu tem 3 pontos no Grupo A. No Grupo B, o Volta Redonda tá ganhando, tá assumindo a liderança, tá passando o Fluminense, ficando com 12 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 12, o Madureira terceiro com 10, o Vasco já eliminado tem 4 pontos, Macaé também tem 4 pontos e o Resende 2 pontos ganhos. Zacarias, você chamou a atenção do Boa Vista, né, que faz boa campanha, mas o Volta Redonda também surpreendente, hein? Olha, e o Volta Redonda, com este resultado aí, se permanecer como vencedor, o Volta Redonda vai para o jogo contra o Boa Vista, provar com a possibilidade de ajudar o Botafogo se o Botafogo passar pelo Fluminense. Mas vamos aguardar, porque tudo pode acontecer. Tá certo. Então, saindo do Campeonato Carioca para falar de Campeonato Mineiro, tá? Do módulo 1. Daqui a pouco a gente vai falar de módulo 2 e de Nacional. Mas antes disso, antes de falar do módulo 1, deixa eu mandar aí alguns abraços, né? O pessoal que está participando conosco temos aí o Antônio José de Aquino, né? O Antônio Pintor lá no bairro José Cirilo. Nós temos também a Jéssica lá em Belisário, juntamente com a Rinara. Temos também no bairro da Barra a Marina, com toda a família, acompanhando a nossa programação. E lá em São Paulo, o Silvio, né? O Silvio Moura, torcedor do São Paulo que joga nessa segunda-feira. Vai mandando atualizações, tá, Silvio? Vai trazendo pra gente as informações. Um abraço, né? Como eu já disse aqui pro Vitor, que tá no Vitor Galvão participando pelo Facebook. O Vitor, que é torcedor do Flamengo, vai trazendo também pra gente as atualizações do jogo que vai começar daqui a pouco entre Resende e Flamengo. Vamos falar então do Campeonato Mineiro do módulo 1, que teve a sua quarta rodada disputada neste fim de semana, mas a gente vai retroceder um pouquinho. Vamos falar da terceira rodada do confronto entre Boa Esporte e Tombense, ou Tombense e Boa Esporte, que aconteceu na quarta-feira lá na cidade de Tombos, no estádio Almeidão. Estivemos lá para acompanhar e aí temos os melhores momentos, Serginho, vamos lá. Os melhores momentos na quarta-feira, Zacarias, 0-0 em Tombos, um placar que foi decepcionante. Ao contrário desse fim de semana, né, que o Tombense foi em Belo Horizonte e trouxe um ponto contra o Galo, ao jogar contra o Boa Esporte em casa, esperava-se um melhor resultado. Olha, lamentável, né, porque o Tombense sempre cria esse tipo de situação para si próprio, né? Acaba deixando pontos dentro de casa, que seria pontos utilíssimos a ele dentro da disputa do Campeonato Mineiro do módulo 1 e da Série C do Campeonato Brasileiro também, algumas vezes acontece. Esse resultado é, para mim, negativo diante do Boa, porque uma vitória seria fundamental. Imagine você se o Tombense tivesse vencido o Boa Esporte e empatado, como empatou ontem com o Atlético Mineiro, como ele estaria dentro do campeonato, numa situação de pontuação muito bem colocada na disputa da competição, e o Tombense então deixa escapar, jogando dentro de casa às vezes oportunidades que não deveria deixar. É verdade, né? A gente está acompanhando aí os melhores momentos, a gente vê o Tombense é o que está jogando de branco, né? E o Boa Esporte de vermelho. A gente vê que o Boa teve até algumas boas chances, né? Como nessa defesa aí do Felipe. O Tombense que teve uma dificuldade muito grande no seu meio campo. O Tombense, Zaca, eu não sei se você vai concordar comigo, até pelas algumas coisas que a gente já viu do Tombense, algumas situações. Ele esse ano, nesse elenco de 2020, parece ser um time montado muito para o contra-ataque. É um time que é montado bastante para fazer as jogadas reativas, né, com uma velocidade maior. E aí isso é bom, por exemplo, quando joga contra o Atlético lá no Independência. Mas quando joga em casa contra o Boa Esporte, né, por exemplo, como a gente acompanhou aí na quarta-feira passada, é um time que precisa propor o jogo e enfrenta muitas dificuldades por conta disso, Zaca. Olha, e eu tive a oportunidade de ler aí, né, na imprensa, de um modo geral,
uma declaração do técnico do Atlético Mineiro, de certa forma é infeliz, porque, segundo ele, o Tombense foi um time que não propôs o jogo jogando diante do Atlético. Ele está de brincadeira, que a gente tem que propor o jogo e buscar o resultado de uma vitória, é o Atlético jogando em casa diante de um time que, teoricamente, inferior a ele, né, no seu material humano. Mas o Tombense, então, foi para lá para quê? Para arrumar um resultado que lhe fosse interessante. E automaticamente conseguiu o objetivo quando trouxe de lá de BH este empate diante do Atlético Mineiro. E por isso o técnico do Atlético não tem nenhuma razão em dizer que o Tombense não soube propor o jogo, porque começou a preparação muito mais cedo. Aí tá brincando, né, velho? O Dudamel, ele deu essa declaração, né, depois do jogo de ontem contra o Tombense, lembrando que na semana passada o Atlético também não tinha conseguido vencer o Coimbra, jogo no Independência, ficou em 0-0, e ele falou, né, que esperava, ele foi perguntado sobre essas dificuldades contra as equipes do interior, que jogam mais fechadas, ele chegou a falar, usou a palavra, né, em espanhol, né, venezuelano, que é a palavra mesquino. Tem o mesmo significado pra gente, que é mesquino em espanhol, é por aí também? Porque ele falou que ele esperava que as equipes atacassem mais e que as equipes que foram lá, citando o Coimbra e o Tombense, ficaram só se defendendo. E ele falou de uma atitude com times mesquinos. É por aí mesmo? É mesquinho? É o mesmo que é pra gente, Papucci? Não, a palavra mesquino seria assim, como chama? Pão duro. Não sei como falam vocês. Sim, mesquinho, que é muito baixo, né? Sim. Seria rata, sabe? Que em vez de atacar, ele ficou mais para trás. Em vez de atacar. Mas essa palavra, ela tem uma conotação tão negativa, porque quando você fala que é mesquinho aqui no Brasil, o cara é mesquinho, é uma conotação muito ruim, muito negativa. No espanhol tem essa conotação também muito negativa, ou foi uma expressão dele para só dizer que jogava atrás? Mesquino é quando, por exemplo, uno tiene em espanhol, te falando, sim, no espanhol mesmo. Seria assim, mesquino é quando você tem dinheiro e não compra, esse é mesquino. ¿Entendeu? Você tem dinheiro. Quanto vale? Sei lá, uma Coca-Cola. R$6. Não, é muito caro. Esse é mesquino. Se contenta com pouco. Exatamente. Então é mais ou menos igual aqui pra gente. Né? Porque eu até li alguns torcedores do Galo falando isso. Não, porque essa palavra eles usam de um outro contexto. Aí até bom a sua presença aqui pra esclarecer isso pra gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Roninho, né? O Rony, ele que é roupeiro lá do Nacional, tá acompanhando aqui. O Túlio Dias tá falando, tá na hora do campeão da América entrar em campo. É verdade, o Flamengo, 8 horas, né? Então já deve estar quase começando lá no Maracanã, Resende contra o Flamengo que vai estrear o seu time principal, né? Inclusive com alguns reforços, como o Pedro, ex-centroavante do Fluminense. E o Ronaldo Cabral tá falando, Ronaldo Cabral, abraço pra ele lá, todo mundo lá do São Cristóvão, tá falando, o Nacional de Moreira já contratou mais algum jogador? O time parece ser muito bom este ano. Ronaldo, é o time os 23 jogadores que foram contratados, né, no início da temporada continuam até agora, não teve uma nova contratação recentemente, tá? O time realmente parece ser muito bom, a gente tá todo mundo muito esperançoso de que vai dar tudo certo. E o Vitor Galvão tá falando que o Flamengo e Resende vai ser sob forte chuva lá no Rio de Janeiro. Tá chovendo bastante, previsão era de chuva também aqui para essa segunda-feira em Muriaé. Antes de falar, daqui a pouco a gente vai para o nosso intervalo, vai falar bastante de Nacional, inclusive com a presença do José Geraldo Pimentel, vice-presidente do NAC. A gente vai falar ainda sobre o Tombense. Serginho tá no ponto, as entrevistas de pós-jogo depois da partida de quarta-feira contra o Boa Esporte. Ouvimos o Eugênio Souza e também o treinador do Boa, o técnico Nedo Xavier. Não arriou, não abaixou a cabeça em momento algum. Os jogadores estão de parabéns aí pela luta. Agora é lógico que a nível de qualidade, principalmente no terço final de campo, nós temos que melhorar. Eugênio, o jogo agora contra o Atlético Mineiro nesse final de semana em Juiz de Fora, a expectativa desse jogo, sabemos que é um jogo muito complicado. O vitória em cima do Tupinambás, vitória, empate foi bom, e hoje um novo empate. E no final de semana contra o Atlético Mineiro, qual a expectativa desse jogo? A expectativa é da gente fazer aquilo que nós temos como conceito de jogo, né? Sabemos que a pressão é grande, nós temos que suportar e jogar, não ficar só sendo pressionado, né?
mas a nossa equipe está entendendo bem a nossa filosofia de trabalho. É uma equipe corajosa, que joga, né, que pressiona, que tenta buscar o gol. Precisamos de melhorar nesse fator aí de qualidade, né? Pelo menos não tomando o gol já é uma coisa importante que dá mais tranquilidade à equipe. Porque de repente a gente, um jogo como esse, dentro de casa, a gente busca, aí vão lá um escanteio, os 49, gol dos caras, ou então um contra-ataque, por causa do desespero e de procurar o gol de qualquer forma, de uma forma organizada. Nisso aí a nossa equipe foi inteligente, né? A gente sabia que a gente não poderia bobear no contra-ataque, oferecendo para eles o contra-ataque, a equipe obedeceu e faltou mesmo aqui o terço final com mais qualidade. Ô, Eugênio, deixa eu aproveitar então esse gancho, a defesa muito bem postada do time do Tombense. E o Boa Esporte veio no primeiro tempo, jogando bola sempre no lançamento, com um meio-campo um pouco ineficaz. Mas o Tombense não conseguiu puxar também o Boa do jeito que seria necessário, para sobrar uma bola para o Cássio Ortega, que jogou mais adiantado que o Rubão, se eu não estou enganado. E talvez essa parte, justamente o terço final, é que precise ainda de ser aprimorada e resolvida, não é não? Sim, nós precisamos de trabalhar, como eu já disse, né? Agora o Ortega, em alguns momentos, ele era um posicionamento normal, porque a gente variava o sistema, né? Nosso sistema é 4-3-3, com Ortega e Gersinho e o Rubão, em certos momentos, não em todos, na parte ofensiva ele entrava como armador para eles fazerem o facão em velocidade, né? Talvez por isso ele um pouco mais adiantado. Não funcionou bem, até pela postura da equipe deles e algumas jogadas, no primeiro tempo principalmente, quando nós tínhamos uma posse de bola no campo deles, a gente forçou algumas jogadas por dentro, onde nós tínhamos que ter paciência, rodar essa bola até encontrar um espaço vazio para fazer infiltração. A gente até trabalhava um pouco a bola e em certo momento fizemos passo por dentro, só que a gente se movimentava antes já ocupando esse espaço, aí ficava fácil para o adversário marcar, porque a gente entendia que como eles têm como característica a marcação individual, nessa movimentação abriria espaço. Fizemos algumas boas jogadas com o Marquinho caindo lá para a direita, mas não foi o suficiente para a gente abrir o placar e vencer o jogo. O Ibson hoje ficou muito preso no meio campo, ficou muito marcado ou foi tática sua? Não. A equipe deles a gente sabia como característica marcação muito forte, marcação individual, né? Fizeram isso contra o Cruzeiro lá no Mineirão, fizeram isso contra o Coimbra e não ia deixar de entrar aqui, até que eles entraram com 3 volantes aqui, né? Então era o espaço do campo que o Ibson é um jogador experiente de procurar. Lógico que eu peço e oriento, treinando para ele jogar entre linhas, se colocando no campo do adversário. Em alguns momentos sim, outros teve uma desorganização porque ele não teve a paciência de esperar essa bola lá. Aí com isso ele vinha buscar e o atleta desse, como era em marcação individual, já fechava o passe e já marcava ele, né? Então ficava mais fácil. Então faltou esse tipo aí de movimentação, mas ele não teve nenhuma orientação. A orientação é para ele organizar o jogo e chegar e fazer até a infiltração, tanto ele como o Marquinho. O Marquinho jogou mais à frente porque o Marquinho saía até mais no primeiro volante, né? E o Marquinho várias vezes teve chance de finalizar, de fazer boas jogadas ofensivas, mas acabou que foram cortados pela marcação do adversário. A gente sabia que era um jogo muito difícil, né? Na verdade, assim, a minha conversa com eles, que nós íamos buscar a vitória o tempo todo que a gente jogava dentro de casa, mas a gente não era obrigado a ganhar, até por não ter esse ímpeto de sair e desguarnecer e tomar contra-ataque e tomar o gol, que eles têm um time rápido, né? Era para sair de uma forma organizada, consciente e neutralizar esse contra-ataque. Só que faltou esse pouquinho mais de infiltração mesmo, né? Mas tudo em dificuldade também do adversário, né? Aí é qualidade. Aí os nossos atletas, para armar, construir uma jogada, fazer um drible é muito difícil, né? Nós temos poucos jogadores com essas características. Então nós temos que trabalhar em cima da característica dos nossos atletas para a gente poder aí superar os adversários quando vem muito fechado dessa forma, né? Eugênio, o Rodrigo, o Ibson e o Marquinhos no meio campo, nenhum deles tem a característica de um 10 clássico, né? Do jogador de ditar o ritmo. É o que faltou um pouco disso para o Tombense hoje, às vezes acelerava um pouco mais na ponta, era mais ou menos isso? Sim, para essa construção da jogada sim, né? Porque eu poderia até entrar com o Rodrigo, o Ibson e o Marquinho, né? Que eles vêm jogando bem, mas já não tem muito essa característica. Mas numa substituição, se eu tenho, né? Aí eu
Dentro de casa eu posso tirar um dos dois, mas infelizmente nós não temos esse jogador com essa característica, né? De organizar, de ser inteligente, de fazer uma bola diagonal ofensiva, né? De uma explosão. Tentei com o Gabriel, que ele é um jogador que ele pode fazer essa função, mas na verdade eu tentei ele mais um pouco à frente, até para a gente fazer um losango ali, né, com o Rodrigo, Marquinho, o Y e ele, e fazer o facão, né, com o Gersinho e com o Ortega, né? Mas o time deles tem que parabenizar, porque é um time muito forte, um time que marca muito forte e tem um tipo de marcação, eles são muito difíceis eles marcarem por setor. E isso aí, com isso aí nós não tivemos chance de fazer gol, de abrir o placar. Tivemos até algumas boas oportunidades em termos de movimentação. No primeiro tempo, de fazer boas jogadas e de finalizar com mais qualidade, né? Mas é o início de um trabalho, né? A gente sabe das nossas necessidades, dos jogadores, posição que precisamos. E vamos continuar trabalhando aí firme para poder buscar e com isso aí a gente tem que jogar. E jogando a gente tem que conquistar os pontos. Preocupante. Veio, né, de resultados não tão bons e o Tombense vinha de vitória com o jogo adiado, né? A expectativa de todos nós da Zona da Mata, eu tenho que te confessar, era por uma vitória do Tombense. Boa veio, encarou. Esse Henrique, para mim, é sensacional, esse zagueiro Henrique, grande jogador. E o Boa sai daqui com esse empate. Não, bom resultado jogando aqui. A gente sabia da dificuldade que sempre é jogar aqui em Tombos, né? Sempre tem equipes boas, equipe forte, né? Bem comandada pelo Eugênio. E nós não vimos de bons resultados, mas nós vimos de bons jogos, né? Contra o Cruzeiro, nós tivemos um domínio total. 2 falhas, tomamos 2 gols. Contra o Coimbra, nós dominamos o jogo inteiro, né? Foi absurdo. Nós estamos pecando muito a nossa parte ofensiva. Está deixando um pouco a desejar, né? Lá atrás a gente vem bem. E hoje um resultado bom, né? Agora a gente tem uma viagem longa, aí, a semana que vem, uma Avilena pela Copa Brasil. Descansar bem para ir buscar a classificação. Bom, o Sport almeja realmente voltar ao caminho que o levou, alguns anos atrás, quase que na primeira divisão nacional, né? Como é que está a relação do Boa com a cidade de Varginha? O pessoal já abraçou, a torcida hoje já apoia de maneira efusiva o time. Essa Varginha que está nos ouvindo agora em cadeia, 7º IDH do estado, uma cidade maravilhosa. Eu quase derrubo aqui o microfone do Silvério Machado. Mas Varginha abraçou de vez o Boa, ainda mais agora com essa participação na Copa do Brasil? Sem dúvida, né? A equipe que traz os torcedores são os resultados, né? Então a gente teve alguns percalços. Agora esse ano a gente se reestruturou, começou mais cedo e a gente vem se fortalecendo e realmente o objetivo nosso é a volta para a Série B. Então a gente vem se estruturando já durante o Campeonato Mineiro para que ao término do Mineiro a gente entre na Série C com uma equipe forte, competitiva, aí sim, em busca da volta, né, à Série B, que é o nosso objetivo. Onido, em 3 rodadas o Boa não marcou gols, né? Perdeu para o Cruzeiro 2-0 e 2 0-0 em sequência. É a parte ofensiva, é o que está mais te preocupando nessa equipe hoje? Sem dúvida, né? Principalmente nós tivemos oportunidade, mesmo contra o Cruzeiro, hoje tivemos oportunidade. Contra o Coimbra foi absurdo, né? E o que nos resta é trabalhar. A gente tem conversado, talvez aí em busca de mais um outro atacante, é a parte que ainda a gente tem que acelerar, caprichar um pouco mais que está faltando. Voltamos então o programa Esporte Atividade, né? Depois dessa reportagem, a matéria que acompanhamos sobre o empate entre Tombense e Boa Esporte na última quarta-feira, 0-0 lá no estádio Almeidão. O Tombense voltou a campo no fim de semana e empatou com o Galo em 1-1. Aquilo que a gente falava, né, Zacarias, sobre um time do Tombense sendo mais forjado para o contra-ataque. Primeiro, antes de perguntar ao Zacarias, né, porque já estamos na câmera aberta, já temos aqui a presença do vice-presidente do Nacional Atlético Clube, José Geraldo Pimentel. Zé, muito obrigado pela sua presença. Atrapalhei um pouquinho essa pelada lá, né? Mas muito obrigado pela gentileza de alguns afazeres, né? E também na correria do dia a dia, estar presente aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvério. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E agora eu volto ao Zacarias. O Zé vai falar com a gente bastante no segundo bloco, né? A gente vai falar muito sobre o Nacional Atlético Clube, mas nesse primeiro bloco, pra gente encerrar o assunto do Campeonato Mineiro do Módulo 1, ô Zaca, um time muito forjado pro contra-ataque, é mais ou menos isso mesmo que você enxerga o Tombense? E a colocação da pergunta que você fez para o técnico Eugênio Souza,
foi perfeita. O Tombense não tem um número 10 qualificado que possa fazer este contra-ataque do Tombense, essa proposta de contra-ataque do Tombense, com mais qualidade, porque se tivesse, certamente, o Tombense seria muito mais perigoso nos jogos em que vai disputar dentro desse Campeonato Mineiro do módulo 1. Mas, fazer o quê, né? O Tombense teria todas as possibilidades de contratar esse jogador, mas até o momento, pelo que nós sabemos aí, das notícias que vêm de Tombos, este jogador ainda não está na pauta do Tombense. Tá certo. Papucci, você ia fazer uma pergunta? Sí, Saca, te hago una pregunta. En esos casos así, ¿se juega mucho psicológicamente en la cabeza cuando uno se enfrenta con un time mucho mayor? Por ejemplo, en el tema de Galo, que ya tuvo en la Serie A, Thanos, que ganó ya el campeonato. Y después que Tombense juega con un time menor, ¿ya es medio que se relaja o juega con la misma presión que jugó con un time así de alto nivel? Você acha que é um relaxamento, Zaca? Houve relaxamento? Eu acho que não. Não, né? Até porque foi antes do jogo do Boa, né? Diferente. Exatamente, eu acho que não. Eu acho que é uma situação que naturalmente acontece, né? Até porque esse jogo do Boa foi antes, né? Na quarta-feira e depois no domingo que foi contra o Atlético. O que pode haver, e até um pouco nesse sentido da sua pergunta, contra o time grande acaba o jogador dar mais, né? Sabe que é um jogo que está maior visibilidade, o cara acaba dando um pouquinho mais relaxamento. Eu não acredito muito. Não juego muito com a cabeça, assim que se juego com um time menor, voy a jugar mais, quando juego com um time mais digamos assim, com mais experiência, né? Mais pressão, jogo mais eu entendi a sua pergunta. Eu acho que assim, apesar de considerar que há uma às vezes o jogador dá um pouquinho a mais contra o time grande, por toda a repercussão que dá jogar contra times grandes, eu não acredito em relaxamento contra times pequenos. Eu atribuo mais a esse resultado do Tombense comparado com o Boa Esporte e também comparado com o Atlético Mineiro, mas a questão do time que está sendo forjado. É um time muito mais para o contra-ataque, então é muito melhor você jogar, ou muito mais cômodo para essa equipe jogar no contra-ataque, defendendo bem e saindo rapidamente para contra-atacar, do que até mesmo você fazer uma equipe que propõe o jogo. Ao propor o jogo, tem uma dificuldade um pouco maior. Falando do Campeonato Mineiro, né, do módulo 1, os resultados da quarta rodada: o América venceu o Uberlândia por 3-0 no último sábado. No domingo tivemos Caldense 2, Vila Nova 0, Atlético 1, Tombense 1, Patrocinense 1, Coimbra 0, Tupinambás 2, Cruzeiro 4. O Cruzeiro tomou um susto, hein, Zaca, mas conseguiu reagir. O Cruzeiro tomou um susto, né, diante de um time que parecia que não ia incomodar ninguém, mas conseguiu reagir, conseguiu virar o jogo e fazer o resultado que era, na realidade, a lógica, o resultado de vitória do Cruzeiro. A partida entre Boa Esporte e o RT, né, que é válida por essa rodada, foi marcada para o dia 19, porque o Boa vai disputar a Copa do Brasil, primeira fase, contra o Vilhenense lá em Rondônia. Então, até por conta da distância e da logística um pouco mais complicada, esse jogo foi adiado para o dia 19. A classificação, já tinham tido 2 jogos adiados na competição, né, aquele Cruzeiro e Tombense, que seria em Tombos, e o Vila Nova contra o América, que seria em Nova Lima. Por conta das chuvas houve o adiamento, e agora, se juntando a esse Boa e o RT, significa que dos 12 times, 6 têm 4 jogos e 6 têm 3 jogos apenas no campeonato. O Cruzeiro é o líder com 100% de aproveitamento, 9 pontos em 3 jogos. O Atlético Mineiro jogou 4 e tem 8 pontos, é o segundo colocado. O América Mineiro é o terceiro colocado com 7 pontos em 3 partidas. E a Caldense, neste momento, é a quarta colocada com 7 pontos em 4 jogos. A URT tem 7, Patrocinense 7 pontos, o Tombense é o sétimo colocado com 5 pontos em 3 jogos, o Coimbra é o oitavo colocado com 3, o Boa Esporte tem 2, o Uberlândia tem 1 ponto, e na zona de rebaixamento, Vila Nova e Tupinambás ainda não somaram pontos. Na próxima rodada, que vai ser no fim de semana que vem, sábado, 4 horas da tarde, tem Tombense e Patrocinense em Tombos. No domingo, 10 horas da manhã, Uberlândia e Coimbra jogam lá em Uberlândia. No domingo também, só que às 10h30, tem Caldense e Boa Esporte em Poços de Caldas. Domingo, 4 horas da tarde, Cruzeiro e América fazem o clássico no Mineirão. Vila Nova e Tupinambá jogam lá em Nova Lima. E no domingo ainda, só que às 6 horas da tarde, o RT contra o Atlético Mineiro, fechando a quinta rodada do Campeonato Mineiro
do módulo 1. A gente vai então para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando tudo sobre o Nacional, inclusive sobre o amistoso, o jogo-treino da última quinta-feira contra a equipe do Tombense e também falando aqui sobre a preparação do Nacional para esse Campeonato Mineiro do módulo 2 que começa no próximo sábado, batendo papo com o José Geraldo Pimentel, que é o vice-presidente do NAC. Fique aí que a gente volta já. Ok, estamos de volta com o programa Esporte Atividade nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, seja no Facebook, seja também pelo Twitter ao vivo nessa segunda-feira, pelo canal FCV, você que está aí nos quartos da Fundação Cristiano Varela, para você também que nos acompanha, né, no site da redeatividade.com e ainda para você que está nos acompanhando na nossa reprise no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e para você, né, que está aí ao vivo nessa segunda-feira à noite, pode continuar participando conosco, já estamos registrando aqui algumas participações. Se você quiser mandar pelo WhatsApp, o telefone está aí na sua tela, é o DDD 32 988596261. Se você quiser mandar aí pelo Facebook, é ainda mais fácil, o Facebook já tem o seu nome, você participa, manda o seu olá, o seu boa noite, a gente vai registrar a sua participação e fazer o sorteio aí dos nossos já tradicionais parceiros. No final do programa de hoje, temos aí uma ducha geral do Lavador do Saulinho, um arrumadinho do churrasquinho do Jacaré e ainda um cachorrão do Português. Portanto, para participar, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook, fique à vontade e ajude a gente a construir o programa Esporte Atividade desta segunda-feira. Falamos bastante no primeiro bloco de Campeonato Carioca e de Mineiro Módulo 1 e agora vamos falar bastante do Nacional Atlético Clube, afinal estamos na semana de estreia. E na semana de estreia recebemos aqui com muita alegria o presidente, ou vice-presidente, perdão, do Nacional Atlético Clube, José Geraldo Pimentel. José, semana de estreia é sempre uma semana tensa, né? Porque fica todo mundo na expectativa. Como que você faz uma avaliação, digamos assim, do trabalho até agora? Porque a gente tem uma mania de falar que o trabalho começou no dia 3 de janeiro na pré-temporada, mas ele começou muito antes, desde a contratação do Jean Rodrigues até chegar nessa semana de estreia, uma semana decisiva, Zé. Silvério, boa noite, Zacarias, boa noite a todos que estão assistindo o programa. É uma alegria muito grande, Silvério, igual você falou, a ansiedade bate mesmo, não tem como a gente fugir disso, mas graças a Deus tudo que a gente veio planejando desde agosto, quando a gente iniciou na contratação do Jean Rodrigues, que a gente vem trabalhando, e as coisas estão, cada dia que passa, está se fluindo bem, as coisas estão se encaixando, cada um fazendo a sua parte, entendeu? Eu na parte administrativa, juntamente com o Irineu, que é o nosso presidente, uma pessoa que chegou no Nacional para somar muito, não tem como a gente deixar de falar isso, uma pessoa que agregou muito com a sua participação, com a sua vinda para a presidência do Nacional, uma pessoa do ramo na parte administrativa, uma pessoa do meio do futebol, já jogou futebol profissionalmente, o filho dele já jogou bola profissionalmente, e uma pessoa que é da cidade, uma pessoa torcedor do Nacional, o pai dele também já foi jogador, quer dizer, juntando isso tudo aí, por exemplo, uma amizade que eu tenho com ele há mais de 30 anos, quando a gente estudava junto, eu acho que isso aí formou sim agregou muito, a verdade é essa palavra que a gente tem que falar isso aí, e cada um esse ano, não sei se você que acompanha mais o dia a dia, cada um fazendo o seu trabalho, eu na minha posição, você que é diretor de comunicação na sua, a Letícia, minha filha, que é responsável pelos contratos do jogador, que fez um excelente trabalho, sexta-feira todos os jogadores no BID, isso aí é uma alegria muito grande de estar ali, uma pessoa da família da gente participando com a gente. Eu acho que é isso aí que é o mais importante. Esse ano a gente teve 3 transferências internacionais e graças a Deus ela com muito empenho, com muita dedicação, deu conta do seu trabalho. E foi dessa forma, é a Tininha na cozinha, é o Rony na rouparia, é o Sebastião que toma conta do gramado, que toma conta da manutenção, quer dizer, o Del hoje, que faz parte também do time profissional que está lá com a gente, quer dizer, eu acho que foi um todo, isso aí eu acho que é o mais importante, agradecer a todo mundo que se empenhou até nessa data, e agora é esperar essa ansiedade que tem. Quinta-feira o time já viaja para Nova Serrana, já está tudo certo, o hotel já está reservado, o campo para treinamento na sexta-feira, tudo planejado.
Pois é, na semana passada a gente recebeu aqui o Diego Dutra, né, fisioterapeuta, e ele, tá aqui o argentino e o Zacarias, que não vão me deixar mentir, ele elogiou bastante o extracampo do Nacional. Ele falou que está muito organizado, né, uma organização que ele não tinha visto até em anos anteriores. Isso, de alguma forma, isso dá também uma tranquilidade maior para todo o trabalho, né, Zé? Silvério, a parte, isso aí que eu citei o exemplo, a parte administrativa, anos anteriores, ficava tudo sim, talvez 100% o Zé Geraldo para resolver. Hoje tem o Irineu junto comigo, que você dá um telefonema e está ali a porta para ajudar. Isso aí que é importante demais, para você ter ideia, o pagamento dos jogadores dia 20, que é o pagamento de janeiro, a gente fez antecipação de 40%. Se Deus quiser, quarta-feira a gente vai fazer o restante do pagamento. Os jogadores vão viajar despreocupados com a família deles, que precisa do trabalho deles, que é o mais importante. A gente vai procurar fazer isso na quarta-feira para todo mundo viajar tranquilo. É isso que você falou. Acho que essa parte administrativa talvez faltou em alguns anos, até na minha própria gestão. O que a gente tem que falar, algumas coisas que a gente vai, cada ano, a gente vai aprendendo cada vez mais. E esse ano foi diferente, mais pessoas, não só o Irineu que veio, é o Heber José, que é uma pessoa também, um amigo meu de perto, é vários, é o Marcelo, é o Ivan também, que além da categoria de base ajuda muita gente no profissional. Se a gente for citar nomes, são muitas pessoas, entendeu, que estão junto com a gente, isso aí que é importante. Tá certo, né? Mandando um abraço aí pro pessoal que está acompanhando o nosso programa, pra Glória Reis lá em Belisário, também pro Célio, né? Desejando boa noite, vamos subir NAC. O Álvaro Bambirra, né? Tá lá em Belo Horizonte, torcedor do América. Boa noite, Silvério, grande Zacarias. Cadê o primo, né? Sou torcedor do NAC também, claro, depois do meu glorioso América. Abraço a todos. Tomara que a gente se encontre no ano que vem, Álvaro. Tamo aí na torcida. O Fábio não está, o Fábio tá viajando hoje, então por isso não compareceu no programa. Abraço também pro Nelo, né, que tá lá em Carangola e também torcedor do Nacional. Mas dentro de campo, né, você está cuidando da parte de fora, dentro de campo há uma expectativa grande, né, todo início de competição, e pelo que você está avaliando, né, você está ali presente no dia a dia, do trabalho do Jean Rodrigues, o desenvolvimento do trabalho até agora, o Jean que, repito, né, a gente fala que começou 3 de janeiro, começou nada, começou lá atrás na montagem do elenco. Como que foi essa montagem do elenco e a participação também do Jean nessa montagem e também nesse trabalho de pré-temporada? Silvério, a pessoa do Jean Rodrigues é uma pessoa que a gente, lá no início, quando a gente acertou com ele, é uma pessoa que, até o presente momento, eu tenho certeza que isso aí vai até dia 30 de maio com a conquista do nosso acesso. A gente tem muita fé nesse trabalho dele. É uma pessoa, sim, extraordinária, uma pessoa de um caráter muito grande, uma pessoa muito transparente com o seu trabalho. Não só ele, a comissão técnica toda dela, 100%, o Albano, o Felipe Jorge, o Dudu, quer dizer, todo mundo, Sotita, que veio junto, que eu trouxe ele para agregar essa comissão técnica. O trabalho dele é formidável, uma pessoa que desde o início, quando a gente iniciou a montagem, não tem aquele negócio, não desmerecendo os outros treinadores, todo mundo fez um excelente trabalho, o próprio Duílio, ano passado, quase levou o Nacional à primeira divisão, todos eles, não vou ficar citando o nome, todo mundo que passou, que deu a sua contribuição para que o objetivo viesse, que é o acesso. E tenho certeza que esse ano, com a ajuda do Jean e a comissão técnica, mais toda a diretoria do Nacional, que a gente não pode deixar todo mundo ajudando, tem tudo, o ambiente, aquilo que a gente fala, o ambiente, a parte extra do campo que tem que funcionar, está funcionando 100%, um ambiente muito saudável, uma alegria imensa no grupo, nos treinamentos, quando a gente chega lá, isso aí está muito importante. Tá certo. Ô Zé, esse ano o Ronaldo Cabral, né, que tá mandando um abraço para você, né, ele tá falando assim, quero mandar um abraço para o amigo Zé Geraldo, frente ao Nacional. O Ronaldo tinha perguntado, quando você estava chegando aqui no bloco passado, sobre a situação de novas contratações, se tinha novos jogadores sendo anunciados. Queria fazer essa pergunta para você, se há uma possibilidade de chegada de novos atletas, e já salientar um ponto que nos anos anteriores era muito comum, a gente chegou a comentar isso, né, Zacarias, em alguns programas no rádio, o Nacional anunciar algum jogador e depois o jogador acertar com outra equipe, isso era meio comum, né? E esse ano a gente não teve nenhum caso. Todos os jogadores que foram anunciados vieram, se apresentaram e continuam no elenco. Eu queria que você falasse dessa característica desse ano, né, dos jogadores, a continuidade dos atletas contratados e também se há possibilidade de novas contratações para agora. A respeito de novas contratações, Silvério, isso aí sempre existe, tipo um grupo que ainda não está fechado. A gente está com um grupo de 23 atletas. Isso aí a torcida do Nacional pode ficar despreocupada, talvez alguma peça que possa não encaixar. Não é o que a gente
tem para falar até o momento. Os amistosos foram 3 amistosos de alto nível, com o quarto que foi Operário, um amistoso muito bom também, de qualidade. O Operário montou uma forte equipe e as outras 3 com time profissionais. Eu acho que, por enquanto, eu lembro de uma conversa que eu tive, eu, Irineu e Jean, numa reunião. Eu lembro que até o Irineu brincou, pessoal, a palavra final é do Zé Geraldo juntamente com o Jean, mas se eu chegar lá e ver um jogador que talvez não me agrade, pode ter certeza que eu vou mandar embora. Eu lembro disso como se fosse hoje, mas graças a Deus ele está acompanhando os treinamentos, está vendo um grupo muito bom. Não tem como hoje você ver, você que está acompanhando os jogos, o Jean, o professor Jean está fazendo alterações, as alterações que estão fazendo, o time está correspondendo a essas alterações, isso aí que é importante. E contratações sempre vai existir, Silvério. Quando finalizar as contratações, se a gente achar que deve trazer algum nome, pode ter certeza que a gente vai correr no mercado. E a outra pergunta que você fez a respeito de jogadores anunciados, que anunciou o José, ele foi para outra equipe. Esse ano eu acho que a gente, talvez, uma forma de blindagem, a gente blindou o grupo, uma forma, talvez, não sei também, jogadores também conhecidos da nossa torcida, da nossa diretoria, quando deu a palavra que estava com a gente, não voltou atrás, não arredou o pé, isso aí foi muito importante. Tá certo, mandar um abraço aí pro Nery, né, que tá lá acompanhando o nosso programa, pra Letícia, né, que você citou, a filha do Zé Geraldo, sou fã desse cara, o Carlinhos, né, o Carlos Magno, também torcedor do Nacional, boa noite a todos da bancada, pra Glória Reis, né, mais uma vez. O Neylor tá fazendo uma pergunta aqui. Eu vou passar pro Zacarias, depois volto pra pergunta do Neylor. Vamos para o Neylor primeiro, Zac? Prepara a sua aí. E o Papucci fica à vontade também, tá, Papu? Pra participar. O Neylor tá perguntando o seguinte: o ataque está preocupando a comissão técnica e a diretoria? Acho que isso aí é uma pergunta mais técnica, né? Mais questão do ataque, porque acho que ele tá citando porque o Nacional fez amistosos pesados, né, fortes, ganhou do Tupinambá de 2-1, empatou com o Tombense, perdeu de 1-0 pro Tombense lá em Tombos, com a equipe principal, empatou em 0-0 com a equipe principal do Tombense, além do Operário, que venceu por 2-0. Acho que é uma pergunta mais pro Jean, né, Zé, mais como um todo. Essa questão de novos reforços estão sendo pensados talvez no ataque ou não tem nada disso, nada direcionado? Não, por enquanto ainda não, Silvério. Eu acho que se a gente analisar os amistosos, é igual você falou, a gente jogou com a equipe da Tombense lá em Tombos, os 11 jogadores que jogou com a gente foram os 11 que jogou com o Atlético Mineiro. Verdade. A gente levou um gol 52 minutos. Ao ataque talvez não correspondeu, talvez ainda não veio 2 gols contra o Tupinambá e 2 gols contra o Operário, mas no início os treinamentos estão sendo muito fortes, todas as opções que o Jean está colocando no ataque está surtindo efeito, mas se tiver que vir algum nome, isso aí pode ter certeza que a gente vai ver isso. Tá certo. Zacarias? Ô Zé, prazer revê-lo, né? Igualmente, amigo. Falar para a Letícia aqui que eu também sou fã desse cara. Obrigado. E eu queria saber de você o seguinte, o torcedor do Nacional é sempre apaixonado e apoia o Nacional. E eu queria que você mandasse um recado aí para os torcedores do Nacional, porque nós, no rádio e na TV, nas oportunidades que temos, estamos sempre convocando o torcedor do Nacional para que ele compareça. E neste ano de 2020, você espera uma quantidade maior de torcedores do Nacional para levar o incentivo que o Nacional precisa para voltar à elite do futebol mineiro? Sem dúvida, cara. Eu acho que, primeiramente, agradecer as palavras suas, uma pessoa que a gente admira muito o seu trabalho também no futebol, amador, sempre nos programas seus. Eu acho, Zacarias, que isso aí, o Nacional, o maior patrimônio que o Nacional tem hoje é a torcida de Muré. Aí você perguntar, no caso, eu acho que tem que talvez juntar mais, sim, a torcida é importantíssimo. Você vê um jogo aí no Pouso Alegre com 4, 5 mil pessoas, você vê um jogo lá no Democrata de Valadares, você vai lá com 4 mil pessoas. Eu acho que está na hora, talvez, de alguns torcedores que ainda não aproximou do Nacional, que aproxime. Venha pra gente, venha ajudar, porque todo mundo sabe, é gratificante sim, mas é desgastante, entendeu? A família da gente sofre, torcedores que estão lá sofrem, vai lá, vão torcer, vão somar mais, quer dizer, um jogo, nós vamos jogar 2 jogos fora, o primeiro jogo Nova Serrana, depois Juiz de Fora. Pode ter certeza que o grupo está ciente da responsabilidade de buscar 2 resultados positivos e quem sabe colocar 4, 5 mil pessoas nesse jogo contra Ipatinga. Tá certo. Esse jogo contra Ipatinga, né, Zé, que é a notícia de hoje, né, o Nacional atendendo a um pedido da Polícia Militar, através do 47º Batalhão aqui em Muriaé, enviou um ofício ao Nacional solicitando que houvesse a mudança de data. A princípio o jogo estava marcado para o dia 22 de fevereiro, no sábado de carnaval. A polícia alegou, né,
que como ela corresponde, ela cumpre ou cobre uma área de 18 cidades e aí ela atende, né, logisticamente e também de recursos humanos a essas localidades, e na época de carnaval, que é uma época com muitas festas e precisa ter essa cobertura da segurança pública, ela solicitou ao Nacional, se possível, a mudança de data, e o Nacional encaminhou esse pedido para a Federação Mineira. Você acha que não vai ter problema? Já marcando, o Nacional já pedindo, solicitando essa mudança para o dia 20 de janeiro, a quinta-feira, às 8h15 da noite. Você acha que vai ter algum problema, Zé? Não vejo não, Zacarias. O Silvério, a respeito do artigo 39, é claro, qualquer mudança de jogo ele pode ser feito com 10 dias de antecedência. A gente está cumprindo todas as exigências do artigo 39. E quando tem um pedido da autoridade, que seja a Polícia Militar, a Prefeitura local, eu acho difícil a Federação não acatar. Já foi encaminhado o ofício, no caso a diretoria solicitando a antecipação dessa partida, e juntamente foi o ofício da Polícia Militar, juntamente com esse pedido nosso. Eu acredito que amanhã ou depois já deve responder. Eu acho que é mais uma coisa que, se a gente conseguir isso aí, tenho certeza que vai ser uma grande quinta-feira. Sexta-feira geralmente a pessoa viaja com a sua família, que vai lá e faça a gente conseguir esses 3 pontos. Tá certo. O Carlinhos, né, tá perguntando aqui, o Carlos Magno perguntando aqui pelo Facebook sobre as camisas, né? O Nacional fez uma primeira remessa de camisas que foi vendida muito rapidamente, foi uma resposta muito positiva da torcida, e agora há uma promessa de uma nova remessa. Tem previsão, Zé, de chegada dessa nova remessa? Acredito, Beck, até sexta-feira agora já chega. A fábrica nossa, que é o fabricante, a W Sport, fechou no final do ano, voltou dia 15 de janeiro. A gente já tinha encaminhado o pedido, acredito que sexta-feira. Amanhã eu vou entrar em contato com o mais rápido possível chegar. Essa semana, então, para o primeiro jogo em casa, a expectativa é que já tenha, né, essa camisa, certeza. Até para vender aqui, né, ter disponível, seria interessante. Papuccio? O primeiro jogo é afuera de Muriaé, primeiro jogo. A estreia, Nova Serrana. E quando é aqui? Dia 22, podendo ser antecipado para o dia 20. Em dia 20 de fevereiro. Fevereiro, esse mês. Daqui 2 semanas. Então, uma pergunta, já anotado mais sócio do ano passado a este ano? Sócios torcedores? Como é que está a situação do sócio torcedor? É bom para atualizar também, né? O sócio torcedor foi lançado, né, por já uns 60 dias atrás, em dezembro, a gente fez o lançamento, tem várias adesões, e que quem queira participar, a gente fez adesão também à boleta agora, antes era só o cartão de crédito, a gente está disponível para poder receber o sócio. O site continua normalmente, né? O sounac.com.br, quem quiser acessar, você vai lá, faz o seu cadastro e aí cadastra ou seu cartão de crédito, como disse o Zé Geraldo, ou por boleto agora bancário, você pode fazer o pagamento. Além de ajudar o Nacional, né, que é claro, né, é interessante, você tem benefícios aí em várias lojas no comércio aqui de Muriaé. Além disso, você tem descontos aí, né, proporcionais também no ingresso. Então, começando o campeonato, é bom já pensar nisso, no custo-benefício, para você que quer se associar e, claro, ajudar o Nacional acima de tudo. Na última, a gente vai dar uma pausa aqui no bate-papo, porque a gente vai para uma reportagem ou para os melhores momentos da partida da última quinta-feira. Quinta-feira passada, a gente teve aqui no Nacional de Muriaé um jogo-treino entre o NAC e o Tombense. O Tombense tinha jogado na quarta-feira contra o Boa Esporte. Na quinta-feira, naturalmente, veio com uma equipe reserva, jogadores que jogaram pouco tempo ou não jogaram diante da equipe diante do Boa Esporte. Então a gente vai acompanhar. Então, Serginho, tá no ponto aí? Melhores momentos desse jogo-treino, Zacarias Fernandes, 0 para o Nacional, 0 para a equipe do Tombense. Tombense que está de branco, o Nacional de cinza, Zaca. Foi um bom amistoso, né? Porque são jogadores profissionais que estão em disputa, tanto de um lado quanto do outro. E eu acho que foi uma ideia muito boa da diretoria do Nacional conseguir esse amistoso, tem um bom relacionamento com o pessoal do Tombense, e isso aí certamente ajuda bastante na preparação do Nacional para o módulo 2. O Zé, você chamou a atenção aqui pelo gramado, né, Zé? Tá bonito aí na TV ainda mais, hein? Muito bonito. E não é fácil manter, né, Zé? E essa questão da manutenção do estádio também, ela acaba sendo muito custosa, né? Tanto financeiramente quanto também de trabalho, né? Verdade. O Tombense veio aí com uma escalação reserva, mas é um time profissional. O Zacarias chamou bastante atenção disso. São jogadores, né, que alguns com mais rodagem, alguns jovens buscando espaço, mas são jogadores que estão lá, todos esses que jogaram aqui, todos que estiveram lá no banco de reservas contra o Atlético Mineiro, todos eles jogaram aqui contra o Nacional, Zé. É isso aí que você falou, acho que é um time profissional, um time de camisa, Tombense, todo mundo sabe, né, tanto o Tupinambás como o Tombense, eu acho que foi grande teste pra gente, os três jogos, os dois contra a Tombense e um contra o Tupinambás, foi um grande teste pra gente.
Tá certo, a gente está acompanhando então os melhores momentos, né? O primeiro tempo, o técnico Jean Rodrigues escalou uma equipe, no segundo tempo ele foi alterando, não foi todo mundo de uma vez, como foram nos amistosos anteriores, agora ele foi intercalando. Depois a gente tem entrevista aí com o Jean, e até ele fala sobre essa questão da equipe titular, de uma formatação talvez pensando no adversário, né? O Nacional não repetiu a escalação nos 4 jogos-treinos, né? Eram escalações diferentes, ele chegou a fazer alguns testes, por exemplo, quando o Rodrigo Paulista, por exemplo, lá no Operário começou no banco, o Léo Índio, nesse jogo contra o Tombense, o segundo, começou no banco. Eu acho que são alternativas que ele está buscando, né, Zé, para esse time. Silvério, as reuniões que a gente faz toda semana com a comissão técnica, o Jean sempre coloca a equipe dele da mesma forma que joga, vai jogar no estádio Soares Azevedo da mesma forma que vai jogar fora. É isso que ele está tentando colocar, é igual aquelas situações. Lá em Tombense, a equipe da Tombense jogou com no caso, com o time titular, e o Jean jogou o primeiro tempo, o segundo tempo ele mudou 100% a equipe, e a Tombense manteve. Eu acho que, novamente, eu volto a frisar, eu acho que foi um grande teste pra gente, todos 3. Pois é, a importância da manutenção de alguns jogadores do ano passado, né? Para esse, você tem o Rodrigo Paulista, o Helder, né, que chegou no final do ano passado, mas voltou esse ano, o próprio João William, né, que é da cidade, já tem todo o carinho da torcida. Enfim, essa importância também de jogadores que eram desconhecidos um pouco pra gente até o ano passado, Léo Índio, Lucas Salles, Jairo, jogadores que retornaram e que já conhecem o clube, já conhecem também o Nacional. Isso é isso, velho. Eu acho que é uma forma também de jogadores de confiança, talvez da diretoria, da comissão técnica, na forma que a gente indicou para o Jean na época, jogadores que ele não conhecia, o Rodrigo Paulista, mas ele veio aqui presente para ver, ele veio aqui para ver o Léo Índio jogar, ele veio aqui para ver o Jairo jogar, mesmo que seja no futebol amador, mas ele esteve aqui presente. Eu acho que isso aí é tentar errar o menos possível. Jogadores que já vestiram a camisa do Nacional, jogadores conhecidos. O Helder vem pela 3ª passagem no Nacional, um jogador, um líder dentro de campo. O Rodrigo Paulista, da mesma forma, 2ª, e na outra vez que ele não pôde estar presente, seria a 3ª vez. Eu acho que a gente tentou fazer isso aí para poder pegar uma forma melhor e jogadores também para a gente que já conhece, para a gente talvez, igual eu falei anteriormente, errar o menos possível. Tá certo. Ô Zé, o Nacional estreia fora de casa com o Serranense e depois ele vai fazer um jogo fora também contra o Pouso Alegre. O quão isso pode ter prejudicado ou pode prejudicar o Nacional, tanto na questão técnica, né, de estar jogando longe da sua torcida, quanto na questão financeira também, porque além de você não arrecadar com renda, né, do jogo, você também tem que ter os seus custos, né, de viagem e de hospedagem. Silvério, isso aí infelizmente aconteceu, um fato que aconteceu ano passado, porque não adianta a gente talvez reclamar disso aí, já aconteceu, a gente tem que cumprir, a gente perdeu um mando de campo, isso aí que você falou anteriormente, é um jogo desse aí fora de casa, e o valor que você não vem a receber, isso aí gira em torno de 20, 22 mil reais, porque você deixa de ter uma renda aí de uns 13 a 15 mil e vai gastar 7 mil. Isso aí com certeza vai fazer muita falta, a gente não contava com isso, a gente achava que talvez ia conseguir reverter, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas tenho certeza que a gente vai lá, vai fazer um grande jogo também lá em Juiz de Fora. Foram feitos os esforços, né, quando vocês assumiram, você e o Cocão, o Irineu, né, foram feitos os esforços, né, tratativas lá com a federação, mas já tinha passado o prazo para recurso e tudo, né? Isso aí, já tinha perdido o prazo, infelizmente a gente não conseguiu. Pedir que a torcida entenda isso aí, porque, exemplo, praticamente a tabela da forma que saiu, uma tabela até muito boa, perante a do ano passado, mas um jogo que reverteu já complica um pouco, você sai 2 jogos fora, joga dentro de casa e depois sai de novo, mas quer dizer, mas tenho certeza que a gente vai fazer um jogo muito bom sábado lá em Nova Serrana e depois em Juiz de Fora. Tá certo. O Serranense tem alguma informação, Zé? O Serranense é mais difícil de encontrar, né? Alguns times, seja por característica da imprensa ou das próprias mídias, né? Do próprio clube, eles são mais fáceis a gente conseguir informação. E claro, né? O Nacional tem esse ano o Albano Pedrosa, que é o analista de desempenho, que tem uma das funções é analisar o adversário, mas para a primeira rodada é sempre muito complicado. E o Serranense, ele tem também, por não ter uma imprensa tão atuante, como por exemplo aqui em Muriaé, é muito difícil de conseguir essas informações, né, Zé? Você falou anteriormente, antes aqui que a gente estava aqui, a gente conseguiu algumas informações, alguns jogadores que a gente já conhece, que está lá presente lá esse ano, mas assim, a respeito dos jogos treino dele, a gente não teve tanta informação igual a gente tem aqui em Muriaé, mas tenho certeza que a gente vai chegar lá e conseguir fazer uma boa partida. O Serranense, ele que tem lá como talvez um dos grandes nomes do elenco, já ex-jogador do Nacional, esteve aqui em 2018,
outros jogadores que já são conhecidos nossos, o Túlio, né, que esteve esteve recentemente fora do país, né, jogando na Eslováquia, voltou e está lá, né, o Serranense começou a publicar hoje os jogadores no BID, então começou a cair hoje, o Endel teve lá, começou bem no ano passado, o atacante, né, ele joga meio atacante, começou bem no ano passado, acabou se contundindo, o Thiaguinho continua por lá, um jogador de lado de campo. Nessas primeiras rodadas, vai ter que ser assim, né, vai ter que saber como que o Milagres forma suas equipes, e aí tem, de repente pode ser uma boa do Jean, já deve estar conversando, ou pensar em conversar também com os jogadores que trabalharam com o Milagres. Um exemplo, né, no último trabalho dele no Boston City, o Léo Índio e o Leandrão. Isso aí, o Leandro até comentou alguns jogadores que ele estava lá com ele no Boston City que levou, passou todas as informações para o Jean, ele, o Léo Índio, o lateral esquerdo que levou, parece que levou 2 meio de campo também que estava com ele no Boston City, um atacante também de beirada também que levou. Essas informações já foi passada para a comissão técnica. E até para explicar para o nosso telespectador, né, porque a partir da segunda rodada já é mais tranquilo porque a federação envia os jogos, então todo mundo já sabe, né, vai ter as súmulas, vê a escalação tudo direitinho, vê a formatação tática, mas para a primeira rodada sempre é complicado. No ano passado, por exemplo, né, contra o Ipatinga também teve essa mesma dificuldade. O Ipatinga tinha uma vantagem, né, jogar contra o Ipatinga tinha uma vantagem comparado ao Serranense esse ano, porque o Ipatinga tinha uma imprensa que cobria mais. Então, escalação de jogos treinos a gente tinha mais acesso, então a gente conseguia entender um pouco mais a possibilidade, a possível escalação. O do Serranense acaba sendo uma incógnita. Então, daqui a pouco a gente vai falar bastante, ainda mais, a gente já está falando bastante sobre o Nacional, mas vamos então às entrevistas, Serginho, do pós-jogo. Conversamos com o Rodrigo Paulista, que é um dos capitães, né, um dos líderes do elenco do Nacional, e também com o Jean Rodrigues, o treinador do NAC. Vamos então acompanhar. Estamos com o Rodrigo Paulista, volante do Nacional. Rodrigo, praticamente término, né, de preparação, tem uma semana aí até a estreia. Uma avaliação do jogo de hoje, né, o 0x0 com o Tombense e como um todo, né, essa pré-temporada do NAC. Primeiramente, boa noite a todos. Cara, a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu impor o que a gente conversa, o que a gente treina. A gente fica muito feliz porque a gente está treinando há 22 dias mais ou menos e a equipe que a gente pegou hoje está 3 meses junto. A gente fica muito feliz porque a gente vê a evolução da nossa equipe, a gente vê que sempre as coisas estão melhorando, sabe? E a gente fica muito feliz e fica muito ansioso para poder chegar à estreia logo. Exatamente, você que já esteve no elenco em 2019, a expectativa para esse 2020, Rodrigo, 2019 faltou um gol, né? Ficou muito na trave, a expectativa agora para mais uma temporada. Sim, é o que eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que tirar as coisas boas do ano passado e tentar minimizar algumas coisas que fez de errado, né, no ano que passou, para tentar corrigir, porque a gente estava tão perto, né, 2 jogos, 2 empates, isso que deixa a gente com gostinho que, poderia, né, e é esse pensamento que a gente vem com o intuito de dar sempre o nosso máximo para poder não faltar aquele pouquinho que faltou, para a gente já tentar concluir antes. Rodrigo, para terminar também, no ano passado você já era uma das lideranças do elenco e continua, natural, uma liderança que não é imposta, né, da sua própria característica. Como que você vê o grupo do ano passado para esse ano? Os grupos são parecidos, são bons também? Como que você faz uma avaliação de um ano para o outro? Eu vejo muito equilibrado esse ano. A gente tem muita reposição, né? A gente via que o ano passado a gente tinha um grupo mais enxuto, a gente tinha um grupo menos jogador, tinha menos opção, né, o professor. Esse ano tem um leque muito grande, tem muitas alternativas, a gente fica muito confiante quanto a isso. Eugênio Souza, treinador do Tombense. Eugênio, hoje uma oportunidade para você observar jogadores que não estavam sendo tão utilizados, né, por conta das partidas. Sim. Enfim, a sua análise da experiência hoje também, esse 0x0 com o Nacional. Foi de grande valia esse amistoso, até porque a maioria dessa rapaziada, eles só fizeram amistosos contra equipes amadoras, né, não equipes profissionais. E eu achei que eles se portaram muito bem. Fizeram um jogo de qualidade, com muita disciplina tática, muita vontade. E faltando sempre aquele terço final ali, caprichar mais, né? Tivemos um bom volume, tivemos boas chances, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo ainda, pela proposta que se fez no jogo de contra-ataque, a gente estava nessa transição muito lento, né? E muito curto, sem dar velocidade na vertical, com bola, com lançamentos, movimentações. Mas eu fiquei muito satisfeito porque observamos,
demos minutos, né, de jogos para eles, né, para pegar ritmo, porque a gente sabe que nós estamos sujeitos a usar todo mundo. Então, quanto mais ritmo de jogo tiver, melhor. Te deixa confiante pelo que você viu aqui para reposições, né, pensando no time titular ou o time que você pode colocar utilizando no Campeonato Mineiro também? Sim, alguns a gente já tem essa convicção, né, de utilização, aí é para dar ritmo, outros a gente queria ver, né, num jogo contra uma equipe do nível da equipe, que é a equipe do Nacional, né, uma equipe que está se preparando para o módulo 2, para a sua estreia, e é uma equipe credenciada a subir. Então é uma equipe de qualidade, com um jogador experiente que força muito o jogo, né? E principalmente jogando aqui no campo do Nacional. Então foi muito importante essas observações e o ritmo de jogo. Jean Rodrigues, técnico do Nacional. Jean, primeiro a sua avaliação do jogo de hoje e essa movimentação no 0-0 contra o Tombense. Importantíssimo, é o que a gente queria. Agradecer até a diretoria o que fez, né? Porque não é fácil arrumar um jogo com uma equipe que está jogando a competição, que nos dê um grau de exigência grande. Evolução da equipe, não só na parte tática, mas na parte física. Creio que a maior parte do jogo, obviamente que o jogo tem várias fases, foi uma equipe que controlou mais o jogo. Obviamente que a gente sempre quer mais, né? A última bola, os gols, que é o que a gente busca, mas entender que tem um adversário e de nível alto também do outro lado, né? Então, muito satisfeito pelo que a equipe fez até agora, com menos de um mês de preparação. Fazendo uma análise agora da pré-temporada como um todo, né? Também nos testes, nos jogos treinos, mas também nos dias de treinamento aqui no CT. Você está satisfeito, faltando uma semana, praticamente uma semana para a estreia, Jean? Satisfeito demais. A dedicação do grupo, a entrega do grupo, a busca incessante pela evolução, por cumprir os princípios táticos. Então estou muito satisfeito com o elenco e pelo que a gente fez até agora. Sempre falar, revelar o time, claro, mas você já tem na sua cabeça uma ideia de time para a estreia contra o Serranense? Cara, o importante é que eu tenho variação. Vai ser uma semana de muito estudo do adversário e entender qual a característica ideal para aquele jogo. É isso que eu quero do meu elenco. Que a gente não tenha isso, o titular. É a necessidade da característica para aquele jogo. É o que a gente quer. Tá certo, então acompanhamos, né, além da entrevista com o Rodrigo Paulista e com o Jean Rodrigues, eu acabei de esquecendo de mencionar também com o Eugênio Souza, que a gente já tinha ouvido no primeiro bloco, depois do jogo contra o Boa Esporte, também agora falando depois desse jogo treino contra o NAC na última quinta-feira e da importância, né, de dar ritmo de jogo aos jogadores que são reservas, considerados jogadores ali como opção para o segundo tempo, contra uma equipe profissional, o Tombense, que fez alguns jogos treinos, além de enfrentou o Nacional, né, com o time principal, pegou o Democrata de Valadares, ganhou de 3-0 com o time principal, empatou com o Vitória do Espírito Santo em 1-1, mas fez muitos jogos treinos contra as seleções das cidades, né, foi lá, foi em Carangola, recebeu outras seleções, outros times, né, que são jogadores amadores, e por isso o Eugênio ressaltou essa importância de estar enfrentando um time profissional. Então é bom para ambos, né, essa parceria, e é um entendimento interessante do Nacional com o Tombense esse ano de novo, né, Zé? O Silvério, isso aí a gente sempre teve esse elo com a equipe da Tombense, com o presidente Lani, a gente sempre procurou. Já abriu, no caso, para outros amistosos, mesmo durante a competição, no caso, durante a semana, o Sugian, tanto o Eugênio, os dois conversar, está à disposição, e sempre foi isso aí. Eu acho que isso aí vai existir por muitos e muitos anos. Por um tempo o pessoal até perguntou, né, por um tempo teve aquela situação de uma possível parceria com o Tombense. Essa parceria ela existe, mas não muito com jogadores, né, não teve esse intercâmbio de jogadores, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, os jogadores oferecidos não agradaram, digamos, a comissão técnica do Nacional? Chegou até a oferecer, sim, nunca desistiu isso aí, algumas pessoas, igual você comentou, falou, mas a gente sempre teve portas abertas com o Lano, uma pessoa espetacular, que sempre, dentro das condições, sempre ajudou o Nacional, igual foi a respeito daquela situação do jogador que a gente teve que fazer, para fazer, tá lá, deu tudo certo também, graças a Deus. Eu acho que isso aí,
algumas pessoas podem interpretar mal a respeito de jogadores, foi indicado alguns jogadores, mas dentro desse meio tempo a gente estava assim, por exemplo, com 80% do grupo praticamente fechado. Mas isso aí não pode existir, chegar aí numa fase final desse ano, o Mineiro da primeira divisão termina bem antes, no caso, que o módulo 2 pode vir alguns jogadores, isso aí sempre vai ter essa parceria, esse bom contato com eles. Tá certo, deixar o Zacarias à vontade também, o argentino, para mais alguma pergunta. Comentário aqui do Álvaro, né, tá lá em Belo Horizonte, ele tá falando, olha, os comentários feitos sobre o NAC, do fisioterapeuta, semana passada, e outros representantes que estiveram aí neste programa, o NAC está vindo com uma belíssima administração, sucesso para o NAC, aí o comentário do Álvaro. O Vitor Galvão, parabéns ao NAC pela qualidade do gramado, esse ano vai ser top. Realmente, né? Tá o gramado lindíssimo. O Zé tá apaixonado pelo gramado. Na televisão fica mais bonito, né? Eu gosto demais. A Glória Reis está falando, né? Parabéns pro Nacional. Mas definição de ingressos, valores continuam como nas temporadas passadas? Dos anos anteriores, R$20 a inteira e R$10 a meia. 20 inteira, 10 meia, então são algumas perguntas que o pessoal vai fazendo e que a gente vai repassando. Papucci, pode ficar à vontade também? O Zacarias, alguma coisa para Zé, com relação ao sócio torcedor, vai haver um esquema diferente para que ele possa ter acesso ao estádio de uma maneira mais tranquila e principalmente mais rápida? Vai ter uma entrada, exatamente a entrada onde entra o sócio, que é o patrimônio, sócio patrimônio das cadeiras cativas. O sócio torcedor também vai ter essa entrada também. Certo? Eu acho que... Tá otimista para a estreia? Muito, Zacarias. Muito otimista, muito confiante pelo trabalho que foi feito até agora. É uma forma, talvez, que não aconteceu nos anos anteriores, eu acho, mas a forma que foi conduzida esse ano, né, sem, talvez, alguns atropelamentos que talvez aconteceu nas gestões anteriores, mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente sabe, da mesma forma que a gente está aqui presente hoje falando do Nacional, tem mais 11 equipes com o mesmo pensamento, que é o objetivo, que é o acesso, mas só sobe 2, eu tenho certeza que as coisas que estão acontecendo na parte administrativa, isso aí está levando para dentro das 4 linhas. Eu acho que isso aí é importantíssimo e tenho certeza que esse ano vai ser o ano do NAC. Tá certo. A Glória Reis está perguntando qual é o preço da camisa. As camisas custam R$100, né? R$100. E tem os modelos... Os 3 modelos. Exatamente, que é o modelo principal, digamos assim, que é a camisa listrada, tem a camisa preta e a camisa branca. Esse ano o pessoal brincou que estava parecendo um abadá, mas é interessante, para o clube é bom, né, Zé? A situação financeira de todos os clubes, eu acho que é uma alegria muito grande. Primeiramente, agradecer essas empresas, esses parceiros. A gente tem hoje 10 patrocinadores na camisa, eu acho que isso aí ajuda muito, porque a gente precisa dessa receita, mas eu acho que as camisas, tanto a 1, a 2, a 3, ficaram muito bonitas as camisas. Ficaram lindas, realmente. E camisa para criança também? Tem. É o meu preço. Fazer, então, também para criança infantil, né? Então a gente vai esperando. Aquela primeira remessa, Zé, te surpreendeu positivamente a vender tão rápido? Teve aquele evento lá na praça, né? O NAC na praça. Teve aquele evento, igual você falou aí, foi logo em seguida, numa semana a gente vendeu as camisas todas. Aí depois teve o problema do recesso da fábrica, mas se Deus quiser a gente fazer de tudo para no primeiro jogo do Nacional em casa todo mundo estar com a sua camisa. Isso é importante porque foi muito positivo, né? Foi uma surpresa positiva pra gente, como um todo, de vender tão rápido, porque foi feita uma primeira remessa. E a gente tem que entender, gente, que diferente de clubes grandes, você tem que pagar pela camisa. Você não... Tem que pagar antecipado. Exatamente, você tem que pagar antecipado, não é encomenda. Então, não é você falar assim, por que então não encomenda logo 1.000? Não é assim, porque você teria que pagar o valor para a fábrica. Então, o Nacional fez essa primeiro teste, vai comprando uma primeira remessa. Como viu que essa remessa deu certo, vai fazer esse pedido de segunda remessa e assim vai sendo. Os times grandes é diferente, até ganha, né, Silvério? Tem um número de camisa que até ganha. A gente tem que pagar a fábrica, quando você pediu 100 camisas, você tem que pagar 50% no pedido e a hora que sair de lá você tem que pagar o restante. Isso aí que... Os times da elite do nosso futebol brasileiro, a empresa que fabrica, a marca que fabrica, está implorando, pelo amor de Deus, para botar a marca dele lá dentro do clube. Né? Ainda que veja só a etiqueta. Essa que é a verdade. Fazer futebol no interior não é fácil, não. Tem que bater palma para esses homens aí, para esse aí, para Adelmo, para Juninho, para outros que já passaram. Fazer futebol profissional não é fácil, é compromisso demais
e o torcedor do Nacional tem que comparecer. Ao invés de ficar em casa acomodado, vendo televisão e crescer na barriga, vai para o Soares de Azevedo torcer para o Nacional. Vamos lá, todo mundo torcer para o Nacional e ajudar o Nacional na despesa. Qualquer R$10 que você pagar lá, qualquer R$20 que você pagar de uma entrada inteira, você está contribuindo para o Nacional nas despesas do campeonato. Essa que é a verdade. É verdade mesmo. Tem desconto se você paga a entrada antecipada? Não. Tem. No ingresso não. No ingresso não. Não tem desconto. E lembrando que, e até importante, pegando o gancho, né, não tem a venda, ela acontece até a venda antecipada, apesar com experiência própria, Zé, vende muito no dia mesmo. Isso né? aí, não adianta desesperar. A gente coloca para dar comodidade ao torcedor, mas o negócio é na hora. É na hora mesmo que é a maioria que vende. Mas, aproveitando o gancho aqui da pergunta do Guilhermo, você tem desconto para o sócio-torcedor. Então, o sócio-torcedor que for lá comprovadamente, tiver a carteirinha, tudo em dia, ele tem desconto no ingresso e desconto na camisa também. Isso é importante, foi dado aí 10% de desconto na camisa, paga R$90 do sócio-torcedor. Então, você vai somando aqui R$10 de desconto, mais 20% de desconto no ingresso naquele que é mais barato, quem paga R$39,90, 50%, você vai somando, fora as lojas que você tem na cidade, lojas parceiras, você vai somando isso aí, você vai valer muito a pena. A pergunta aqui da Glória Reis, se tem camisa feminina, tem essa previsão, Zé, para essa remessa? Nessa remessa não foi pedido não, só masculina mesmo. Tá certo. E o Pedro perguntando se já chegaram as camisas. Ô Pedro, o Zé já explicou aqui que a previsão é até essa sexta-feira, no mais tardar na próxima semana, né? Porque a gente depende da fábrica, né? Foi explicado que a fábrica, a WA Sports, que é lá do Rio de Janeiro, ela entrou em recesso no final do ano, então não tinha como fazer um novo pedido, e ela foi voltar agora, no dia 15, então voltou recentemente. Então esse novo pedido já foi feito, já foi encaminhado para eles, falta agora a confecção, retornar isso para o clube. A previsão é no mais tardar até a semana que vem. Mas, né, o que é a expectativa do clube como um todo, eu estou reproduzindo aqui as palavras do Zé Geraldo. A expectativa do clube como um todo é que sempre, quando tiver o primeiro jogo em Muriaé, que está marcado para o dia 22, mas provável que seja no dia 20 contra o Ipatinga, as camisas já estejam disponíveis antes, né, na semana para venda, e também lá no estádio, no stand que vai ficar no estádio Soares de Azevedo, para o pessoal que quiser adquirir as camisas, Papucci. Tengo una pregunta, Papu. El tema de ingreso, ¿se compra no estádio mesmo ou há outros lugares que você compra um ingresso? Durante o jogo, por exemplo, durante a semana, a gente coloca em 3 pontos de venda na cidade para a pessoa adquirir antes, para talvez evitar uma fila lá. É isso que eu estou falando. Tem pontos de venda, mas geralmente. Você tem lugar já específico? Depois, quando os ingressos chegam na semana, né, do jogo. Pro jogo final de semana, geralmente chega na terça, quarta-feira. Aí começa. Mas é aquilo, né? Tem que ter, porque para comodidade, como o Zé falou, mas a grande maioria, isso aí não é do Nacional, não é de Muriaé, é do brasileiro mesmo, é deixar para a última hora. E até mesmo, né? Tem gente que não consegue sair do serviço, por exemplo, para comprar e vai comprar na hora mesmo. A gente está falando que é desleixo, não, tem casos e casos. Você vai nombrar depois com o ingresso onde se podem comprar? Você vai divulgar? Divulga, a gente sempre divulga. Tem sempre essa divulgação. O Pedro Castro, né, tá falando assim, velho, tem sido um grande problema nossos laterais nos últimos anos. Esse ano, será que estamos bem servidos? Ou estaremos bem servidos? Quer responder, Zé? Pedro, eu acredito que sim. Pelo que a gente tem acompanhado lá nos treinamentos, eu acho que tanto o Jairo como o Michael tem toda a condição de jogar do lado direito e do lado esquerdo. O Jonathan Mock é um jogador conhecido de primeira divisão, acima da idade, um que foi escolhido acima da idade. O Pedro também é um jogador jovem, muito forte no apoio. Eu acho que esse ano a gente está bem servido, se Deus quiser. Tá certo, a expectativa, né? Ninguém chega com a expectativa de mal, né? A gente teve realmente alguns problemas recentes, né, em posições específicas, mas isso é muito... Todo lugar tem. É tentativa, você tenta minimizar os erros, mas acaba sendo tentativa e erro, né? Você pesquisa, você procura, mas depende, claro, né, do jogador chegar e também tomar conta da posição. O Jonathan Mock, por exemplo, que o Zé citou, ele é um jogador que nas últimas 3 temporadas jogou na Série A, jogou na primeira divisão, jogou no Vila Nova, na Caldense e na Patrocinense. Então, e com quem eu tenho conversado, né, isso tem o Pedro também, que é um bom jogador, mas assim, eu tô falando até por ser acima da idade, a gente imagina que o Jonathan Mock comece como titular. Isso aí, claro que até a disputa é sadia, e o Pedro, claro, né, tá brigando pela sua posição também. Mas eu costumo, com quem eu converso, falar que a gente tem um jogador de módulo 1 no módulo 2, que no caso é o Jonathan Mock. Citando o Jonathan Mock, tem vários outros. O Leandrão é goleiro de módulo 1, já jogou várias vezes.
são profissionais, né, jogadores já acostumados com uma realidade de elite jogando para o Nacional. O Jonathan Mock foi um jogador que eu comentei anteriormente, quando a gente acertamos com ele, que assinou o pré-contrato, logo em seguida o empresário dele ligou para a gente, Geraldo, não tem, depois que a gente dá a palavra, geralmente jamais acontece isso com a gente. A própria Patrocinense quis levar ele de novo para esse ano, para a Série A, módulo 1. E acabou levando o Pedro Rosa, né? Que também com passagem aqui pelo Nacional de Muriaé. A gente vai encaminhando para o final do programa, também já está dando aí 9:02, daqui a pouco o Serginho já começa também a fazer os sinais. A Solange Fritz está desejando boa noite para você, Zaca, mãe do Lucas, né? Solange, a mãe do Lucas. A mãe do Lucas Fritz, goleiro mais uma vez no Nacional. Mas em resumo de tudo, o trabalho está sendo feito, o trabalho está pronto e agora, é claro, dentro de campo. Por mais que a gente tente, por mais que a gente torça, é dentro de campo que se resolve e vai começar, né? A gente fica na expectativa de que as coisas possam sair bem esse ano, depois de 5 temporadas no módulo 2, que a gente possa enfim subir. Com certeza, Silvério. Eu acho que tudo que a gente planejou foi feito com muito carinho, com muita dedicação de todo mundo da diretoria, não só o Geraldo, não somente o presidente Irineu, mas toda a diretoria, um grupo da diretoria que a gente tem, todo mundo contribui, alguns que talvez não apareçam muito, mas também está dando a sua contribuição da melhor forma. Eu acho que agora é esperar essa ansiedade até sábado e tenho certeza que a gente vai para Nova Serrana, sabe das dificuldades que a gente já jogou lá, já empatamos, já perdemos, mas já tem tudo para chegar aqui em Muriaé no sábado com os 3 pontos. E o Nacional, hoje Zacarias e eu estávamos relembrando no rádio, o Nacional é um time bom de estreia. E tomara que não seja só um time bom de estreia, que seja um time bom de tudo, né? Inteiro, mas se você pegar, eu vou tentar de cabeça, o Zacarias me ajuda aí, desde 2014, quando o Nacional volta para o futebol profissional, foram 6 estreias, né? 6 primeiros jogos, 1 na segunda divisão e 5 no módulo 2. Nesses 6 jogos são 5 vitórias e 1 derrota. Em 2014, na volta ao futebol profissional, 4-1 sobre o Valério, jogo aqui em Muriaé. Em 2015, a única derrota contra o América lá em Teófilo Otoni, por 2-1, gol no final, né, que a gente acabou tomando. Eu já estava presente. Em 2016, a gente ganhou aqui por 2-1 do Democrata de Valadares de virada. O Helder, que na época estava no Democrata, fez um gol aos 3 minutos. Depois o Michael Twick e o Danilo fizeram 2-1. Em 2017, a estreia foi lá em Divinópolis contra o Guarani. 2-0, né? Os gols do João William e do Bicudo. Em 2018, o Nacional estreou em casa contra o Democrata de Sete Lagoas, 3-0. 2 gols do Jajá e 1 do Michel Paulista. Em 2019, né, o ano passado, a estreia contra o Ipatinga fora de casa, 3-2. Gols do Igor Salles, do Matheus Jorge e do Júnior Turque. E em 2020, a gente espera que seja uma também estreia vitoriosa, Zaca. E eu com a cabeça dessa ia ser o novo inventor da internet. Não, o negócio de futebol, ainda mais no Nacional, a cabeça funciona. Eu tenho memória muito ruim para um monte de coisa, mas eu acho que eu sou seletivo, né? O Nacional, Aí algumas coisas eu vou lembrando, essas estreias do Nacional, mas é aquilo que a gente falou, né? Estreia, não adianta só estrear bem, né? Você tem que manter essa competitividade e a gente espera que esse ano possa, além de estrear bem, é claro, ninguém quer estrear perdendo, o Nacional possa manter isso durante a temporada. E começar vencendo é extremamente importante, né? Te dá uma tranquilidade maior para você planejar a sequência do campeonato e 3 pontos no começo, na primeira rodada, é muito bom para qualquer time. E o Zé, é aquilo que você chamou a atenção, né, Zé? Você, querendo ou não, o Nacional vai fazer 2 jogos fora, né, nas 2 primeiras rodadas. Precisa trazer bons resultados, até para motivar o torcedor, né, no jogo contra o Ipatinga, que será o primeiro em Muriaé. Você falou bem, igual eu falei anteriormente. Eu acho que a gente sabe da dificuldade com Nova Serrana, uma equipe muito forte, todo ano também está chegando, batendo na trave, juntamente com o Nacional, o Pouso Alegre também, que está vindo muito forte aí. Mas, igual eu falei anteriormente, a gente está muito confiante no grupo, muito confiante no trabalho da comissão técnica, muito confiante na diretoria do Nacional e a gente vai para lá, se Deus quiser, a gente vai conseguir esses 3 pontos. É igual o Zacari falou, estrear bem com vitória é bom, ainda fora de casa ainda é melhor ainda. Traz uma confiança ainda maior, né? A Marli Muniz está desejando boa noite para todos, boa noite para o Zacarias Fernandes e todos aqui da bancada. Boa noite, Marli. O Vitor Galvão, estaremos todos na torcida, levem a nossa energia positiva e tragam os 3 pontos, avante NAC. E o Neilo, bondade sua, Neilo, nada de PVC. PVC, inclusive, está de nova casa, né? Está estreando no Sport TV nesta segunda-feira também. Notícia sobre o Flamengo? Tá 0-0 ainda? Será contra o Resende? Não recebi ninguém. Ninguém comentou nada. Tá todo mundo quietinho, alguma coisa tá errada, hein? Vou tentar aqui
Puxar, porque o Flamengo está jogando com o time principal, né? Estreando os titulares contra o Resende, está 0x0 ainda. De forma surpreendente. Mas começo de temporada também, né, Zac? O Flávio ainda não se manifestou, é sinal que o Flávio hoje sumiu. Tá, gol do Flamengo. O Flávio, entre escolher o jogo do Flamengo e a gente, como ele não mandou mensagem, a gente sabe qual que ele escolheu, né, Zac? É verdade. Vou cobrar dele aqui daqui a pouco no Twitter. A gente vai encerrando o nosso programa, Zé. Queria agradecer mais uma vez, de coração, a sua presença aqui. A gente sabe dos seus compromissos, né, que você tem e abriu mão para estar aqui com a gente. Estamos na torcida, estamos junto com o Nacional, que possa ser um ano vitorioso. Eu que tenho que agradecer, a gente está sempre à disposição, se tiver um programa de vocês, um programa que está sempre apoiando, não somente o Nacional, mas o futebol em tudo. Eu só tenho a agradecer, desde já a gente deixa um agradecimento especial de coração a todas as empresas que estão juntamente com o Nacional, a todos os torcedores, a todo sócio-torcedor, quem puder fazer, que possa adquirir, fazer adesão. Eu acho que, não vou citar nome de empresas, que você sabe, são várias empresas, graças a Deus, eu acho que a gente só tem que agradecer todo mundo que talvez não veio aos anos anteriores, que chegou esse ano com a sua marca, com a sua placa lá dentro do campo. A gente teve a ideia também esse ano também de fazer os outdoors na frente do estádio ali, vai ficar muito bonito, a gente praticamente já fechou também todos os outdoors. Isso aí, agradecer de coração a toda a torcida, aos patrocinadores, a toda a diretoria, não vou citar nomes dos diretores que estão ajudando, igual eu falei anteriormente, é da minha filha até o Silvério, até o Irineu, o filho do Irineu, que é o Matheus, que é um engenheiro, que foi responsável pelo o laudo da engenharia, ele é arquiteto. Agradecer de coração a minha esposa Isabel, que está sempre apoiando também, não só a mim, mas está sempre presente lá no estádio, olhando a cozinha, ajudando a Tininha, ao Gustavo Cury, que é uma pessoa espetacular, que veio e está agregando demais na parte nutricionista dele, está lá acompanhando os jogos, acompanhando a cozinha, isso aí foi importante demais. Enfim, a todo mundo que está, e tenho certeza que esse ano Deus vai abençoar o trabalho. É muita gente, né? Como o Zé foi citando, é muita gente que está envolvida, né, com o Nacional, e quem olha assim acha que é só dentro de campo. E eu sempre cito, eu gosto sempre de citar, né, o Martim Perernal, o Fran Soriano, que ele já foi aí o gerente daquela época do Barça, da reconstrução do Barça, depois foi pro Manchester City, e ele tem um livro, que eu tenho esse livro, que chama A Bola Não Entra Por Acaso, que ele fala justamente isso, que a gente vê só o dentro de campo e tenta atribuir, às vezes, só o dentro de campo os resultados, mas não é só dentro de campo, tem que ter o entorno e tá baseado nisso tudo, esse ano está ainda melhor. O exemplo ali do gramado, para chegar o gramado do Nacional no estado, que está ali, é muito trabalho do Sebastião, no caso do Zé Geraldo, do Irineu, quando foi lá para adubar o campo, para jogar remédio, quer dizer, isso aí, igual você falou anteriormente. E as 30 famílias que estão ligadas indiretamente, que as famílias dos jogadores, a família da comissão técnica, que estão nas suas casas torcendo, isso aí eu acho que todo mundo com essa corrente aí positiva tem tudo para esse ano a gente chegar, não desmerecendo os anos anteriores, mas é futebol, a gente sabe que tem a vitória, tem a derrota, tem o empate, a gente tem que saber disso. Eu sempre soube lidar muito com isso, a gente fica chateado, quando bate muito, chega muito perto, dá aquele gostinho, a gente fica assim, mas a hora do NAC vai chegar. Vai chegar, e que seja esse ano. A gente vai fazer o sorteio aqui rapidamente, contar com a ajuda do Zacarias, do Guilherme e também do Zé Geraldo. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que pedir, né, para os torcedores do Nacional, aqueles mais afoitos, mais nervosos, que quando for ao estádio, ao invés de ficar lá criticando um ou outro jogador, torcer junto, porque o torcedor é o 12º jogador, né? O Nacional tem uma punição aí de uma perda de um mando de campo por causa de meio copo de cerveja que impensadamente foi jogado contra a arbitragem. E eles não perdoam, não. Entendeu? Você vê, o juiz vem aqui, garfa o Nacional, o outro vem, faz uma lambança aí contra o Nacional. O time do interior paga caro para conseguir as suas coisas. Então vamos ajudar, vamos incentivar, porque o Nacional precisa. É isso aí, Zacarias. Aquela situação também, o torcedor vê um ato, talvez, Deus, não vai acontecer isso nunca mais, tenho certeza que nunca vai acontecer, mas se um torcedor está do lado e vê aquele ato, ele sabe que pode encerrar aquele ato naquele momento. É só pegar a pessoa e identificar para a polícia. O clube, a entidade não vai ter punição. Mas eu espero que, igual você falou anteriormente, que vai lá para todo mundo para torcer, gritar com o jogador, mas sempre naquela situação de nunca tentar agredir, julgar um ato dentro do campo, para a gente poder talvez ter um prejuízo que a gente teve esse ano.
Tá certo. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro Rodrigo Paulista, né? Tá falando aqui, mandando mensagem. Estou aqui vendo vocês, mandar um abraço. Ele tá mandando mensagem para mim que fala, senhor Rodrigo, espera um pouquinho acabar o programa que eu vou te responder. Rodrigo, um abraço para você, tá, cara? A gente já falou muito bem de você aqui e sem saber que você estava assistindo, nem é para puxar saco, né? Rodrigo, né, que veste a camisa mais uma vez e veste mesmo. Não tem esse negócio de ficar fazendo corpo mole, não. Joga com amor a camisa nacional. O Helder também, mandar um abraço pro Helder aqui, que eu admiro muito. E esses novos que estão chegando aí, parabéns para vocês, a escolha de vocês foi excelente e acima de tudo, vocês estão aí na vitrine, porque por aqui vem um monte de gente observar e amanhã vão vestir uma grande camisa, se jogar com dignidade e respeitar a camisa do Nacional. Outra mensagem especial aqui, mandar um abraço especial para o Japão, um volante que jogou aqui no Nacional em 2016, chegou a fez 2 gols, né, na campanha. Lembra aquele gol contra o Democrata lá em Valadares, Democrata quente no Nacional, achando que ia ganhar. O Japão fez um gol importante. Abraço aí, tá um prazer. Acabou perdendo um pouco de contato, né, Japão? Mas muito obrigado por tudo que você fez com a camisa do Nacional, representou a camisa do NAC. Ótimo, e ele tá profissional, falando, um abraço, Silvério, e boa sorte ao NAC, né? Abraço aí, obrigado por tudo. Vamos terminar o programa, senão o Serginho vai acabar de apagar essa luz aqui que tá piscando, hein, Zaca? Você ia falar alguma coisa? Não, eu te cortei? Não. Vamos lá, Zaca, vamos então ao sorteio. Pedir a sua gentileza para falar no de 1 a 32, Zaca, começando com a ducha, né? A ducha geral do Lavador do Saulinho. O Lavador do Saulinho que fica no centro aqui de Muriaé, na rua Capitão Evaristo de Carvalho. É aquela rua entre o do Festas e o cartório do Binha. Quem ganhar, gente, hoje é segunda-feira. Tem até quarta-feira para levar o seu carro, né? O seu automóvel, carro ou moto lá no Lavador do Saulinho para pegar essa ducha completa. Primeiro pegar na banca do Binha o voucher e depois pegar lá a sua premiação. Zacarias, 1 a 32, por gentileza. Número 7. Número 7, quem vai levar a ducha do Lavador do Saulinho é o Túlio Dias. Túlio Dias, que participou pelo Facebook, vai levar então a ducha do Lavador do Saulinho. Então, Túlio, passar entre terça e quarta-feira na banca do Binha, pegar o seu vale e até quarta-feira levar então o seu carro ou a sua moto para pegar aí essa ducha. Lembrando que passar na banca do Binha primeiro. E por falar em banca do Binha, o Binha está fazendo excursão para o jogo do Nacional contra o Pouso Alegre, que vai ser no dia 14 de fevereiro, na sexta-feira que vem. Vai ser uma van, a princípio uma van, R$50. Como ele explicou, não vai colocar o ingresso ainda, porque chega lá, tem pessoa que tem direito também à entrada, então R$50 é o valor da van, ida e volta, para você acompanhar o Nacional, saída prevista por volta de 4h30 da tarde, em frente à banca do Binha, na semana que vem e durante o programa de rádio também, Zaca, a gente vai reforçando isso para o torcedor que tiver interesse de acompanhar esse primeiro jogo do Nacional lá, que seria, né, primeiro jogo como mandante, que ia ser aqui em Muriaé, vai ser agora em Juiz de Fora, no dia 14 de fevereiro, Zaca. E o Túlio, né, flamenguista, um dos legítimos representantes da comunidade de Belisário. Mas aí... Abraço para a comunidade aí. Com esse nome, ser Flamengo não dá, né? Eu tenho até medo. Não. Túlio Dias. Túlio é nome de botafoguense, Zaca, não dá para ser... Toca o barco. Vamos embora, depois a gente fala sobre isso. Vamos então agora seguindo para um arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Churrasquinho do Jacaré que fica na Pracinha do Trabalhador, no bairro da Barra. Pedir ajuda aqui do Papúcio. Papúcio, 1 a 32 sem ser o número 7. Quem vai levar então o arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. Também quem ganhar, pegar na banca do Binha o vale. Mas ao contrário lá do Saulinho, né, do Lavador do Saulinho, pode ter até o fim de semana. O pessoal tem até o fim de semana, sempre no período da noite, para retirar o prêmio. 21, número 21, quem vai levar o arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré vai ser número 21, tá aqui, é o Vitor Galvão. Vitor Galvão que participou com a gente, mandou pergunta e saudações ao Nacional. Vitor Galvão então levando o arrumadinho, ele que é flamenguista, tá aí entre o nosso programa e também o jogo do Flamengo, mas participou conosco, vai levar o arrumadinho do Churrasquinho do Jacaré. E para terminar, pedir ajuda aqui do Zé Geraldo, Zé, o número de 1 a 32, sem ser os números já mencionados. Quem vai levar, portanto, o cachorrão do Português? Número 10. Número 10, o cachorrão do Português vai sair, então, para o Nery. Nery da Silva, do bairro da Barra, vai levar, então, o cachorrão. Nery passar lá na banca do Binha a partir dessa terça-feira e retirar o seu prêmio também ao longo da semana, até o fim de semana, lá no Cachorrão do Português, que fica em frente à Matriz São Paulo, aqui em Muriaé. E assim a gente vai terminando mais uma edição do nosso programa, marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com uma vitória do NAC e a gente mostrando também os melhores momentos da partida. A gente marca um novo encontro, até lá, se Deus assim permitir.